dinheiro para começar. Não precisa do melhor imóvel, nem precisa do melhor terno ou gravata, do melhor carro ou do melhor celular. Você não precisa estar na melhor imobiliária da cidade, nem de cursos de gurus que sabem tudo ou de escolas técnicas antigas. Quando você é um corretor de imóveis, você não precisa de alguém dizendo o que você pode e o que você não pode. Quando você é corretor de imóveis, tudo o que você precisa é de um celular, Wi-Fi e boas ideias. Comece agora. A sua vida pode ser incrível como corretor de imóveis. Bem-vindo, meus queridos ouvintes, apreciadores, amantes, amigos, influencers e haters do mercado imobiliário, por que não? Tô preocupado com os haters hoje, porque quem tá aqui com a gente hoje pode falar, não briga com a gente não, faz parceria, vem pra cá, vamos trabalhar em conjunto, né? Você já viu um supermercado fazendo compra dentro de outro supermercado? Você não viu. Não tô entendendo nada. Mas hoje nós vamos fazer um podcast entrevistando outro podcast, entrevistando esse podcast. Olha que loucura. É assim que começa o empreendedorismo, quando você coloca à disposição de fazer algo que ninguém fez. Se você está pensando em inovar, pensa naquilo que não foi feito ainda e se aproxima de seus concorrentes. É a oportunidade que você tem para entender o que ele faz e como ele faz. E se ele entender também que você pode trocar uma ideia com ele e performar, tá aí gerado uma nova oportunidade e hoje a gente está aqui. Mas antes da oportunidade, calma, você está ansioso, cara. Respira, olha para mim. Isso. Vamos agradecer os nossos patrocinadores, agradecer o IBREP que empresta esse espaço lindo e maravilhoso para a gente, agradecer a Black Market que edita esse material para vocês, agradecer a minha querida Atmo Investimentos Imobiliários, agradecer também o pessoal da Locar Mais e da Imóvel. Gente, vocês são foda demais. Eu posso falar foda, né? Acho que pode, bota um pi aí. E se você que está acompanhando o nosso canal, está aqui pensando, como é que eu faço para estar aí com essa turma e estar apoiando esse movimento do mercado imobiliário? Manda aí eu quero nos comentários e o Heriberto, que está aqui nos bastidores, vai entrar em contato com você para que você venha patrocinar essa ação que é de incentivo ao mercado imobiliário, corretores e aos demais profissionais. Sem mais delongas, o Conteúdo Imobcast hoje recebe as musas, hosters e apresentadoras do podcast Mob, Fiorella e Michele. Meninas, obrigado por ter topado essa loucura. Peraí, vai ser um duelo ou um debate hoje? Um dueto. Olha, muito bom, vai estar melhor, né? Coisas que só acontecem tropeçando no Connect Mob, né? Foi isso, né? Se encontrou uns 2, 3 meses atrás e eu pensei, por que Por que não, né? por que não? Por que não? Porque sim. Porque sim, claro. Então, obrigado por vocês terem vindo aqui. Quero ouvir muito de vocês, quais que são os desafios do Lajuá. Mas hoje é troca, sem roteiro, freestyle. Vamos do jeito que a gente sabe fazer na mesa de entrevista. Gente, obrigada, né? Quero agradecer já de antemão. Eu acho que o mercado imobiliário é um grande exemplo da colaboração, né? De a gente trocar. O mercado imobiliário é meio de parceria, fala a verdade também, né? Tem essas parcerias, com a gente não podia ser diferente. Acho que a mesma paixão que nos move vocês. Então, eles conectam a gente. Então, assim, obrigada, né? O espaço aqui é maravilhoso. Quero agradecer também o IBREP, porque faz com que isso aqui aconteça. Então, obrigada, de verdade. É uma honra, né? É uma honra, né? A gente acaba se conhecendo só da internet, né? E a gente vai criando conexões. Eu sempre falo que o mercado imobiliário é tão rico, tão rico, tão rico, que tem espaço para todo mundo. E essa troca, ela não é só maravilhosa para a gente, que eu sempre falo que a gente aprende mais do que a gente fala, né? E tá trocando isso, eu sempre digo, o sol brilha para tudo. É isso, e tem sol para todo mundo. Tem. E eu tô lembrando aqui que ontem a gente tava na internet, eu postei lá, não sei o que, sou doido e tal. Aí ela respondeu assim, eu sei. Acontece comigo. Acontece. A loucura é a mesma. É que só quem é do mercado imobiliário sabe, Dimas. Não existe gente normal. Desculpa, pessoal, se eu estou te contando isso agora. Mas não existe gente normal no mercado imobiliário. E quando alguém desabafa, a pessoa se sente, meu Deus, mas essa pessoa é muito parecida comigo. Mas vamos pensar, né, Fiorella? Eu vou discordar com vocês, me permita. Eu acho que os normais não ficam.
Sim, Também acho isso. Porque ele não está preparado para resistir ao processo. Né? É um mercado que não tem barreira de entrada, qualquer um pode entrar, mas nem todo mundo dá conta de ficar. eu sempre falo que é jogo de gente grande. Exatamente. Você tem que entender, apesar de parecer que é uma bagunça, Não. quem ganha é quem é profissional. Cada vez Não dá conta de ficar no mercado quem não se profissionaliza. Sim. E mesmo o que a gente brinca aqui, né? O cara maluco, esse é maluco estratégico. Ele tem que usar a doideira dele para apostar, para correr atrás, para fazer uma coisa inovadora, que é o que a gente vê funcionando bastante. Então, mesmo na loucura, há aquela intenção, há aquela vontade da pessoa fazer. Eu acho que até a gente consegue colocar, assim, a gente fala bastante sobre isso, sobre a ousadia. Eu acho que é mais sobre a ousadia. Porque pra gente se colocar na vulnerabilidade, de abrir aqui nossa mente, trazer, acho que a nossa vida, para quem vem também, a gente percebe, vocês devem perceber. Porque muita gente fica vulnerável, conta a sua história, conta os perrengues, então assim, tem que ser ousado para ser vulnerável. Eu acho que tem muito de... Concordo com você. Eu acho que não é nem loucura, porque, né? ousadia. É ousadia, cara. porque, vamos pensar, o que diferencia essas pessoas como um todo? Quem tem performance, quem não tem? Quem ousa e onde ninguém foi. E na verdade, Uma frase aqui. quando a gente fala sobre, a gente brinca histórias de loucura, porque quem está no mercado imobiliário respira, quem está bem sucedido no mercado imobiliário, respira 24 horas por dia o mercado imobiliário. E a gente sabe que quando a gente brinca de loucura é porque a gente ama aquilo que a gente faz. E com certeza o mercado imobiliário é extremamente, a gente com responsabilidade, porque eu sempre falo, a gente não está brincando com a vida de ninguém. E a gente trabalha com as coisas mais importantes da vida das pessoas. Vou jogar mais uma bola pro alto aqui, porque quando a gente fala de loucura, eu falo assim, eu adoro empreendedorismo. Se você me acompanhar no meu Instagram, isso é o que eu gosto de falar de empreendedorismo. Né? Fala a vida inteira, foco no mercado imobiliário, mas falo no empreendedorismo. E você já deve ter ouvido a falácia de as pessoas, enquanto elas não te chamarem de maluco, você está andando no caminho errado. Né? Por que acontece isso? Uma coisa simples. A norma é você estar na média, é você estar entre a massa. Só que só se destaca quem sai da massa. Verdade. Certo? E de fato, esse cara que vai ser o prego, que vai se destacar, vai levar martelada. Exatamente. Ele vai levar martelada. Então, enquanto você não estiver apanhando, você tem que entender que você está na massa. Você está aceitando o resultado que alguém está te dando. Agora, não quer dizer também, gente, então, deixa eu te falar. É uma coisa simples, assim, ó. Enquanto você está falando, tem um falando mal de você fala assim, inveja. Tem 5 falando mal, comprou. Agora deixa eu te falar o seguinte, tem 20 falando que você tá ruim, Eles estão certos. cara, Ela começa a se questionar. tem 20 falando que você é cavalo, compra a ferradura, né? Se desenvolve. Muito bom. Entendeu? Então, mas é esse ensinamento que a gente tem que ter. Eu acho que é essa troca que é interessante, porque nós estamos aqui, nós estamos empreendendo. A gente tá falando, se colocando à disposição a fazer o que ninguém está fazendo, e isso se chama criatividade. Né? É a capacidade de observar o que tem e falar assim, o que ninguém está fazendo? Quando a gente conversou lá atrás, né, eu lembro, eu estava a gente estava fazendo uma Joinville, eu estava falando sobre tokenização. Se você for me acompanhar, você vai falar assim, o Cleberson fala de tanta coisa, eu estava fissurado, eu montava uma tokenizadora, estava lá, conhecia, participei de tudo quanto é coisa de tokenização, até hoje tem tokenização, fala tokenização, e aí estava eu lá, e ele começou a conversar comigo sobre tokenização, e eu tive um insight, eu peguei e joguei o insight para ele, eu falei assim, colou, ok. Nós começamos, foi assim, não foi? Pensaram assim? Não, na verdade eles criaram, ele criou, tinha lá, eu me vendi, eu falei assim, eu quero fazer esse negócio, vou vender para ele, vai que cola. Eu sempre... No mesmo evento, o Heriberto, que está ali atrás das câmeras, me chamou e falou assim, cara, vamos criar um podcast. A gente já fazia um monte de coisa junto, eu falei, vamos criar, ué. Com você eu tô com sim automático. Ele, então beleza, aí você é lá de Minas, eu arrumo o cara, eu falei, não, mas aí é live. Tem que ser junto. Pô, mas aí é difícil. Pô, mas vamos tentar. No mesmo evento vem esse doido também. E podcast? Falando a mesma coisa. Do nada, assim, ó. Um mês depois que eu tava gravando. Cara, que legal. Não, é muito prático. E assim, o Renato, eu gosto muito dele, e o Beto também nessa linha, porque eu sou muito prático, eu sou de execução. Eu não fico... Precisa vender? Vamos lá, vamos bater na porta, vamos...
sou o tipo de pessoa assim, você pode me ver lá na incorporação, lá em cima, se o corretor falar que não vende, eu falo, então vamos lá ver se não vende mesmo. Quero saber se não vende. Vou fazer. Quero saber, Por quê, né? Eu posso errar. Né? Se eu errar, o jeito que eu vou aprender é no erro. Então, deixa eu ver se eu errei. Não errei. Então, nós vamos lá para a parte. Quando a gente foi lá e conversou e ajustou, ele propôs, eu falei assim, vamos embora. Vamos fazendo. Ele foi construindo, foi dando operação. Eu acho que cada um, ou seja, o Beto tem uma questão organizacional muito boa. Ele é chato, muito chato. Mas Metódico. Mas precisa. eu gostei de tudo. Eu acho que cobra. Precisa ter alguém. Mas se complementam, né? Eu imagino que vocês dois também. Com a gente isso acontece, porque nós temos perfis até de entrega totalmente diferentes, né? E a gente se complementa muito nesse sentido. Eu falo até, meu Deus, se fosse duas Fiorelas ou duas Michelle, talvez não ia dar certo. A Fiorella é totalmente comercial. Ela cavoca uma galera para participar. Fala, você não vai conseguir, tá falando, vou conseguir. E ela vai lá, ela troca ideia, ela faz e acontece. Imagina um passo atrás. Você, marqueteiro do mercado imobiliário. Você, corretora, dono de imobiliária, sucesso. Por quê podcast? Por que o podcast móvel? De onde que saiu? Na verdade, assim, eu ia ter um podcast. Você botou na cabeça. Porque eu sempre quis transbordar conhecimento, assim, como a gente está fazendo aqui. Tipo, nada, coisas muito formais, mas troca, literalmente. Então, eu pensava em ter um podcast. Já tinha até nome podcast. E aí, um dia eu chamei a Michelle para fazer um treinamento para o meu time de marketing. E aí, continua. Eu fui fazer o treinamento lá com ela, mas eu acompanhava a Fiorella nas redes sociais. Eu percebia que ela tinha uma linha de trabalho. Eu era gestora comercial de construtora. E aí, a gente tinha uma conexão do mercado. Então, o produto que tinha construtora estava com ela. E eu olhava o que ela fazia no pós-venda. E eu sei que ela tinha uma pegada mais humanizada. Eu falava, cara, que trabalho legal. Aí daí tu fica meio colado na pessoa. Aí eu ficava acompanhando ela. E aí, eu tinha criado o podcast Mob. E eu corri procurar o arroba para ver se o arroba estava disponível. O arquiteiro já vai atrás. Em outubro do ano passado. Eu tentei pegar o celular. Você tentou pegar? Meu Deus, tá tudo gravado. Você que tá no nosso. Eu sabia que ia dar ruim. Esse momento ia chegar. Joga a caneca. Não vai ganhar caneta. Mas aí eu lembro que eu procurei e tava disponível. Já fiz lá o negócio, montei a logo e deixei ele lá. Vai ter o post lá de 22 de outubro do ano passado. Só para deixar ele lá ativo. Falei, se alguém quiser, né? Qualquer coisa, procure, engavetei o projeto. Só que eu encontrei a Fiorella. E no dia que eu fui fazer a mentoria lá, o marketing na época dela falou, olha, né, Fiorella, eu comentei, né, que eu tava pensando em fazer um podcast, falei com ele, você edita vídeo para um outro podcast? Ele, a Fiorella tá pensando em abrir um podcast também. Falei, sério? Conexões. Sério, a gente marcou um café e na primeira conversa que a gente teve, a gente falou, não, é isso aí mesmo, eu tenho o mesmo objetivo que ela. A gente tinha o objetivo de democratizar conhecimento, eu acho que isso era uma coisa que a gente nunca negociou, trazer diversidade de conhecimento para dentro do podcast. Então, teve direito imobiliário, teve arquitetura, teve inteligência artificial, teve tudo que se fosse imaginar para formar um Netflix do corretor acessível para quem às vezes não tem condição ainda de fazer uma formação mais complexa ou mais cara. Porque a gente que vive dentro do mercado, e eu também como já fui gestora, sofria muito com isso, né? O corretor queria vender, ele queria entender dos processos, ele queria talvez até uma mão, assim, cara, me ajuda, eu preciso de uma dica, eu preciso de uma ideia, tá muito difícil, eu não tô vendendo, por que eu não tô vendendo? Perdido. Às vezes sem muito saber para onde ir. Então a gente falou, tá, beleza, vamos construir um canal onde essa galera consiga encontrar um lugar, sabe? Um canal onde se sintam, né, acolhidos. Aqui tem informação de todo tipo. Se você maratonar nosso canal, você vai conseguir sair dali diferente. Então, essa era a ideia. Eu sei que essa também era a ideia da Fiorella, então as coisas sim. A gente sempre quis fazer um podcast que não fosse um podcast de divulgação de pessoas, sabe? A gente queria fazer literalmente um podcast de informação. E trazer tudo que a gente tivesse novo de tendência do mercado imobiliário. Literalmente, se a pessoa fizesse, eu quero saber coisas do mercado imobiliário, entrasse no canal e tivesse todo tipo de tendência, desde o jurídico, marketing. A gente trouxe um monte de preço de custo. E até fora do mercado. Fora. Eu já falei com uma de vocês duas, mas eu vou falar de novo. Eu lembro do episódio de uma moça, eu acho que... A Josi Concon. Amiga. Você comentou lá. Esse que ela falou lá, porque eu achei... Ela é sensacional.
E a gente tem muito essa questão. Porque assim, ó, muita gente que é de fora do mercado fala assim, não ficar dentro da caixa. Então, eu penso muito nisso até como profissional. O que eu posso entregar que não seja aquilo que todo mundo entrega? Então, quando tu traz gente fora do mercado imobiliário, eles vêm com uma pegada totalmente diferente. E a história, por exemplo, da Josi, ela é uma pegada que eu sei que tudo o que ela faz e o que ela fala é o que realmente ela passou. Então, para uma pessoa que está entrando no mercado imobiliário, que de repente está passando um monte de dificuldade, a gente sabe, eu sempre falo, o mercado imobiliário é jogo de gente grande, a gente fica brincando essa história, é louco, não sei o quê, porque a pessoa tem que gostar muito daquilo, porque é bastante porrada para tu ter a tua formação. Eu sempre falo que a entrada é o crescer, né? Mas depois disso tem uma jornada e longa, porque tu precisa ser psicólogo, marketing, precisa ter um monte de coisa. E aí, acho que o nosso material, o podcast, ele vai muito bem, que, por exemplo, Ajuda muito. você tem muito post falando assim, ó, pra você ter sucesso, você tem que persistir. 5 dicas, perseverança. E aguenta mais dicas. Aí você traz um corretor aqui que conta que, pô, o sapato tá furado, carro com busca de pressão decretada, que ele ficou tanto tempo assim, aí ele fez assim, aí ele colou com fulano de tal, e aí ele começou a ter performance. Você consegue dar um exemplo pro cara, você não vai conseguir mudar a vida do cara em 1 hora de episódio, mas você consegue dar um exemplo tangível. Ele vê que é possível. É possível. Você consegue dar perspectiva, né? A Gabriela está falando ali, já veio do site de 5 anos atrás. Eu estava pensando assim, sabe o que é legal? É a gente perceber que a gente não sabe nem está dentro de uma caixa. É igual o peixe. O peixe vive no mar, dentro d'água. Ele não sabe que aquilo é um mar. Ele não sabe que ele vive dentro d'água. Ele só vai saber quando ele for para fora. Para ele, aquele é o mundo. É o mundo dele, ele vive naquele mundo. Só que você fica surpreso quando você sai de fora da caixa. Quando você vê que, na verdade, é assim. É como se fosse assim. São caixas dentro de caixas. Quando você sai de uma caixa, você acha que você descobriu o mundo. Eu até estava falando num podcast, num vídeo que eu estava fazendo sobre resiliência. E quando eu falava sobre resiliência, a evolução da gente é a gente admitir que a gente erra. Com E certeza. que o erro é o aprendizado. Se você não admitir que você vai errar, você não vai admitir que você vai aprender. Então você não evolui. Quando você começa a fazer esse processo, ele vai ficando cíclico e é um ponto que você começa a falar assim, gente, peraí. Aí você fala, tem alguma coisa errada. Estou limitado demais. Aí você percebe que você está dentro de uma caixa. Só que o que você tem que perceber? Que você está dentro de outra caixa. A partir do momento que você sai de uma caixa para outra caixa, você vai falando assim, gente, só sei que nada sei. Né? E é engraçado ser tão antigo que aí você começa a perceber que tem muita coisa que não dá certo porque você não faz. Você não se coloca à disposição de fazer. Justamente o que te liberta dessa caixa é o conhecimento. É o Conhecimento. Aí Você faz tomar sentido o que a gente está fazendo aqui hoje. Lembra uma vez um pastor falando, né, eu só sei que nada sei, e quem sabe disso já sabe alguma coisa. Ai, boa, Se tu pensar, vindo o que tu tá falando, se tu pensar que quando tu aprende coisas com pessoas que não são do mercado, eles te dão muito Você dá um ponto assim, você vai ver, o que o Clepson está fazendo lá no Health Tech, né? Tipo, evento de saúde, o que ele foi fazer lá, né? Como é que é aquele evento o Fator X? O Clepson fazer o que ele vai fazer? A gente vai fazendo um evento disso. Aí eu lá, enfiado um monte de evento. O Clepson está mexendo com tokenização, gente. Eu tô toda hora entrando em coisa que eu... Só que por mais claro, tu tá sempre saindo fora da tua zona de conforto. Nossa, se você entendeu tanto de coisa que a gente vê num lugar que a gente não era para estar e você percebeu os meus melhores insights, são coisas Tu mais aprende. onde eu tô no lugar que eu não devia É estar. aí onde tu mais aprende e errando é onde tu mais aprende. Só que as pessoas têm medo de errar, então elas não fazem. E aí elas se travam, e aí elas ficam fazendo o que todo mundo faz. É igual a história do inconsciente. Se tu vê uma fila grande, tu vai pra fila. E se tu vai pra um restaurante que não tem fila, tu acha que o restaurante é ruim. Eu não quero tomar decisão. Na manada. Eu não quero tomar decisão. Eu quero o caminho mais fácil. Eu vou ali porque já tá certo. Porque normalmente a pessoa, por que ela vai pelo caminho mais fácil? Você estava falando de psicologia, né? Eu adoro estudar psicologia. Eu acho que eu evoluí quando eu comecei a estudar PNL. Nossa, eu comecei a entender como funciona todo o mecanismo e falei assim, vamos fazer. Então, quando a pessoa vai para a fila, o que ela está falando para ela assim? Vou sempre seguir alguém. Eu nunca vou me expor. Eu vou sempre seguir alguém que vai ser mais fácil. Por quê? Medo da rejeição. Se a gente for lá nos primórdios, lá da origem, por que a gente tem esse medo? Porque o medo da rejeição, a exclusão, é a morte. No subconsciente seu, quando eu estou isolado, eu vou morrer.
O cachorro, quando ele vai morrer, o gato, ele se isola. Ele não se isola porque ele já sabe que ele vai morrer. E ele morre. E até por isso, quando a gente vê muitas pessoas que se afastam do trabalho, fala na Bíblia, que o trabalho não identifica o homem, né? A pessoa. Quando ela se afasta, ela morre, porque ela para de ser produtiva. Uma coisa que eu aprendi esses dias na Bíblia, estou estudando há pouco tempo, cada vez mais a Bíblia, que Deus não abençoa quem não está em movimento. E se você para, não deixa ele receber bênção. Que loucura, essa semana eu fiz devocional e falava, faça o possível para que Deus faça o impossível, mas você precisa fazer o possível. Movimento. Faz o possível, ele não vai, né? E eu gosto muito de falar aqui, até trazendo para o nosso mercado também, para a galera que acompanha, porque Deus, ele eu sou suspeito, eu também estudo muito, e Deus, ele é um pai didático, ele não vai te dar o troféu da corrida, ele vai te dar o tênis. Tipo, essa analogia eu sempre falo. Não pede sabedoria. Ou te tampar no meio da pista da corrida. Não pede força. Não pede força que você vai... Você vai te dar o jeito de fazer. Então, assim, né? Vou dizer até em relação aos desafios que a gente encontra no mercado também, né? Pra gente não se limitar. Eu acho que é mais sobre isso. É legal a gente ter essa consciência de que, ótimo, vai ter um monte de desafio. A gente fala muito sobre isso no podcast, é de ter visão. Aonde você quer chegar o tempo todo. Então vamos aproveitar, vamos mudar o ambiente aqui então. Vamos trazer Deus para a mesa aqui. Vamos. Vamos abrir essa discussão assim. Quando ele fala, eu não sei se ele está preparado para isso, segura o coraçãozinho. Quando ele fala que foi muita coincidência, para mim não foi coincidência. Para mim foi Deus agindo. Ele não sabe das dores que eu tinha do que eu ansiava. Talvez eu também não saiba das dores que ele tinha ansiava. Mas quando ele conecta as pessoas que estão ali, cada um tem um propósito. Né? Quando a gente começa a ter clareza do propósito, do porquê que a gente vê, e é difícil. Olha para mim nos meus olhos. É difícil, às vezes você ainda não entendeu o seu propósito. E aí, quando você não entende o seu propósito, ele vai usar o caminho para te mostrar. Né? E eu falo que assim, eu já fiz coisa pra caramba. E se você for olhar agora, fala assim, você vai me conhecer agora, você vai conhecer o meu trabalho agora, mas se você for estudar a minha história, fala assim, você é maluco? Eu falo assim, sou. Porque, assim, uma coisa que eu aprendi com tanto esforço, e a Bíblia fala sobre esforço, é que ninguém vence uma pessoa que nunca desiste. Ninguém vence uma pessoa que nunca desiste. Como é que você vence uma pessoa que nunca desiste? Jamais. Entendeu? E, assim, eu falo assim, eu sou tão abençoado porque eu não desanimo. Tem dificuldade, tem problema, não é fácil estar aqui. Não. Né? Por exemplo, hoje essa semana eu vim de carro, eu tenho uma agenda toda maluca, eu podia falar assim para ele, você não grava aí, eu não vou conseguir chegar. Eu peguei uma agenda, igual você fez, você estava falando das dificuldades de estar aqui, né? Eu falei assim, eu vou ter que estar então no empreendimento tal hora, eu vou ter que estar aqui, eu peguei, cara, no final eu vim um dia antes do que eu previ, e aproveitei muito mais para desfrutar do caminho e de estar com as pessoas que eu queria estar nesse final de semana. E vim aqui. Mas foi uma decisão. Claro. Mas assim, o quanto na vida de vocês e na nossa vida a gente é abençoado o tempo todo, sabe? E é uma coisa que eu vejo muito as pessoas assim. Até esse dia eu estava vendo o Thiago Nego falando. Ele está fazendo muito falando sobre Bíblia, falando sobre... Tem muita coisa que a gente vai discutir que já está escrita há milênios. E a gente tem vergonha, às vezes, de trazer para a mesa uma coisa que é tão simples. E quando você traz, você fica achando que a pessoa está usando de Deus para construir um altar para poder trazer seguidores. Que também gostam de... Nossa, então tá bom. Se é assim que as outras pessoas vão conhecer Jesus, vão conhecer Deus, vão conhecer a religião, vamos fazer. Mas aí eu acho que tem uma linha né? Que a gente tem que também, não basta a gente falar, tem que fazer. Fazer o exemplo. Então assim, o exemplo nada grita mais do que a pessoa sentir em você e ver em você até postura no trabalho, digo, no mercado, tratar as pessoas. Eu acho que você tem que parecer. Porque aquela expectativa de você ver a pessoa no Instagram fazendo coisa e você sabe que a pessoa não faz, você fala, cara... muito mais que parecer, você tem que ser. Eu sempre brinco com a história, que falar até papagaio fala. Exatamente. Eu sempre falo muito sobre isso. Eu acho que tudo que a gente quer, e até quem tem filho, enfim, eu sempre falo para meus filhos, eu não quero falar, eu quero que eles vejam em mim. E não adianta. Se você não quiser, você pode falar 10 vezes o que você vê fazendo. E a mesma coisa com o teu time. Não adianta tu querer falar pro teu time fazer algo que ele não vem sentir, então não vai fazer sentido. Nossa, demais. E aquilo ali tu não vai chegar a resultado nenhum. Então, tudo, e eu sempre falo, quando a gente fala de Deus, é uma coisa muito séria de se falar, não deve julgar quem fala, o que fala, como fala, cada um é o que sente. E a coisa mais difícil no nosso dia, é uma coisa assim,
Tem um amigo que ele vai entender, esse podcast eu vou falar alguma coisa que ele falou pra mim. Nós, como seres humanos, assim, o dia todo, né? Todo tempo, assim, Deus fala com a gente o tempo todo. Ele tá sempre dizendo, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. A gente não escuta, a gente não quer ouvir, né? E a gente tem uma coisa assim, muito. Você veio na vida e eu acho que isso aqui pra mim, eu quero ter, tá empurrando você pra lá. E não é pra ele, usa um, usa outro, tal, não sei o quê. Aí você quer fazer justiça com as próprias mãos. Muitas vezes as pessoas não evoluem por senso de justiça própria. A justiça não é sua. Ela não é sua. Se você não entender isso, você não vai conseguir performar, porque às vezes você vai estar brincando com uma coisa que não era pra você. E tu já viu que parece que Deus sempre faz, às vezes tu sofre 20 vezes pela mesma dor porque tu não aprendeu ainda. É sim, ele é um E às pai vezes a pessoa fala, ai, pô, mas de novo, é porque tu não aprendeu. E vai ser de novo, até tu aprender. E isso é um grande aprendizado. E as pessoas levam isso para se vitimizar e não para entender que é um aprendizado. E aí entra naquele ponto, ele tá falando de empreendedorismo, vou trazer para um ambiente mais prático, assim. A pessoa que quer ser empreendedora, ela tem que olhar o ambiente que ela tá andando. Ela tem que estar vendo o contexto que ela tá, ela tem que ver as pessoas que ela se relacionam. Se ela quiser andar num ambiente confortável, ela nunca vai empreender. O ambiente empreendedor é agressivo, é aquele que vai forjar você ser mais forte. Você pede para Deus força, ele vai te dar dificuldade. Ele não vai te dar um ambiente fácil. E isso, quando a gente faz essa provocação, é fantástico. É fantástico o resultado que a gente tem. Então, criar um podcast não é uma coisa... Todo mundo fala assim, os críticos vão estar aí falando dos haters que eu estava falando. Que pra você. Né? Agora esse desenho pra você. Porque é fácil você falar da gente. Esses meninos estão ali fazendo esse negócio, não vai dar certo. Ótimo, é um processo. Se não der certo, é que não era pra dar. Mas E a minha duvido que não vai dar. E a minha resposta não é nem faz melhor, faz também. Mas cadê você? Eu postei stories ontem que vai servir para todas as áreas. Acho que não sei se você viu que o Renato regalou também. Que falava assim, cara, você que tem inveja de mim, eu não aconselho, porque eu trabalho pra burros. Tu printou? Falei, cara, se tem inveja de mim, eu aconselho, cancela, que tanto que eu trabalho, você não vai dar conta. É sobre isso. Vou pegar uma conexão disso que a gente está falando, de fé, Deus e tudo mais, e vou conectar agora, dentro do nosso mercado. A gente estava comentando aqui outra vez, as pessoas mais bem-sucedidas que a gente trouxe para essa mesa vieram com Deus na frente. Deus na frente. Unânime. Não, começou o podcast antes, a primeira coisa que perdeu outra vez. E foram as melhores entrevistas acerca de entrega, de humanização, eram as pessoas mais bem-sucedidas, que não tem nada a ver com dinheiro, tá, gente? Tem a ver com realização. Riqueza é diferente de grana. E aí eu queria perguntar para vocês, na visão de vocês, né, esse monte de gente que vocês entrevistaram, características comuns das pessoas de sucesso. Mais uma vez, pessoal de casa, não é grana. Sucesso é realização, tá? Eu acredito, vou falar de mim, depois a Michelle fala dela, tu não tem como ter sucesso se tu não está preenchido. E independente do que tu acredita, qual é a tua religião, no que tu acredita, se a tua fé, tu não tem, tu vive pensando no nada, no material, tu não vai ter sucesso em absolutamente nada, porque a tua casa vai ser um fracasso. Se tu tiver filho, a tua educação com teus filhos vai ser um fracasso, teu relacionamento vai ser um fracasso. E tu não constrói, eu sempre falo muito sobre base, tu não constrói nada se o teu lar, que é a tua base, ela não está bem A maioria dos clientes aqui, olha, o Renato vocês devem ter muitos clientes assim. A parte do serviço que a minha empresa faz, a gente presta assessoria de portfólio em pessoas que têm muito patrimônio. Sabe a única coisa que a gente percebe que é o que ele tem? Dinheiro, propriedade, patrimônio. Ele não tem felicidade, não tem família, não tem saúde, não tem bem-estar. Ele vive em detrimento ao amor, ao dinheiro. É horrível. Porque ele o tempo todo, toda vez que a gente vai fazer o trabalho, ele se percebe assim, eu não vou conseguir ajudar essa pessoa. Porque ela não entendeu que o que ela estava procurando, ela não vai encontrar. Mas sabia que na gestão, eu sinto, quando tu vai fazer gestão de time, eu sempre falo, tu gerencia um time, mas tu gerencia pessoas. E cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem as suas dores e cada pessoa tem os seus objetivos de sucesso. Porque talvez o meu sucesso não é o teu, não é o teu, não é o teu, tipo, cada um tem o seu e não cabe ninguém a julgar nem a respeitar. Só que as pessoas geralmente que não têm o sucesso que elas querem, elas não têm uma base.
E aqui eu não estou falando de que tu vai ser evangélico, católico, não é sobre Às vezes é a religião. instrução. Exatamente. Ela não tem uma boa instrução, né? Pode ter princípios básicos, E o- né? Princípio, ética. E eu sinto que hoje, graças a Deus, isso está vindo muito forte. Independente das pessoas falar, porque fulano fala da Bíblia, porque ciclano fica falando não sei o quê. Eu tô sentindo, eu, Fiorella, que isso está voltando, e graças a Deus que está voltando. Porque o ensinamento que tu dá para os teus filhos tem que ser isso. Tu precisa falar sobre isso. As pessoas não falam. Hoje as pessoas voltaram a falar. Quando que tu via alguém falando, como a gente está falando, a gente não está falando do mercado imobiliário. Tu Exatamente. entende? Mas ao mesmo tempo a gente está falando de mercado imobiliário, de vida, de... Não, mas vai ser. Mas Eu acho que isso é o que faz a gente ter É uma pra onde a gente tá. E é genuíno. A gente não marcou para falar sobre isso. Isso é o que cada um sente, entende? Então, eu vejo quando as pessoas estão assim, elas têm uma família estruturada, cada uma com a sua dificuldade, não existe família perfeita, mas é uma família mais conectada. Mas isso vem totalmente de encontro com... Vocês perguntaram sobre a questão de o que a gente via, você vai lembrar disso também. Unanimidade, quando a gente gravava com as pessoas falavam disso na história delas. As que a gente percebia que tinham mais sucesso. Elas, claro, eu acho que a questão de fé e de Deus, ela é relativa para cada um, né? Eu conheço pessoas que são fanáticas por Deus e não falam sobre isso, e pessoas que são fanáticas e falam, e a gente percebe que a gente vê no Instagram, de que a gente não convive. Mas todas as pessoas que eu lembrei agora, das de maior sucesso, eu não digo financeiro, se trabalhavam emocionalmente. Assim, exemplos de pessoas que se falavam, nossa, esse cara chega a dar medo de entrevistar o cara. Eu fiz não sei quantos métodos fiz processo de coach, salvei meu casamento, fui para a igreja, conheci Jesus, e quando eu me trabalhei e eu sabia onde eu podia servir dentro da sociedade, eu me encontrei. E aí ele prosperou. Então, assim, eu sei que existe, né, muito curso, faculdade, aprimoramento, dinheiro, conexão que você possa fazer realmente dentro do mercado para te trazer grana. Mas se por dentro, acho que você não estiver bem preparado, se não se conhecer seus dons, porque, por exemplo, a Fiorella tem um perfil bem específico, comunicativo, eu sei que eu tenho um outro perfil. Talvez eu não sirva para fazer exatamente o que a Fiorella faz. E tá tudo ótimo, eu tenho o meu papel. Só que temos todos qualidades. Mas eu acho que isso só ficou claro, tipo, eu acho que eu senti que também, eu comecei a andar um pouco mais, com mais efetividade quando eu me conheci. Então, unânime, a galera que eu percebi que tinha sucesso se trabalhava, não só buscava curso da área, curso do setor, aprimoramento, eles se trabalhavam, sabe? Eu vou te falar um outro traço que eu percebi, a gente falou disso em algum episódio também. Gratidão. Eu Que percebi... não é a palavra da moda, é sentir, né? Sim. As pessoas que a gente entrevistou aqui de mais sucesso, elas falavam de 5% de comissão, de 6% de comissão, com uma gratidão, Ele falava do mercado imobiliário, ele falava do lugar que ele só apanhou, ele falava com uma gratidão. Pô, eu trabalhei lá, só tomei na cabeça, mas foi bom pra cá. Que legal. Que até incomoda. Mas o cara... Ela não vê o sofrimento. Não vê o sofrimento que ela Não vê o lado Isso ruim. é uma característica de todas as pessoas de sucesso que você tá. Passei por lá, foi legal. Uma coisa que nós estamos falando aqui muito na mesa, sem contribuir, se vocês me permitirem, sobre sucesso. Esses dias eu tive... essa ideia não é minha não, tá, gente? Estou colocando uma coisa que eu ouvi e faz muito sentido. O que é sucesso? O que é sucesso para você, Renato? Muitas coisas. A definição de sucesso é a gente conquistar aquilo, é a gente ser feliz com aquilo que a gente conquista. Isso é sucesso, é eu ser feliz com o que eu conquistei. Só tem sucesso quando você está feliz com aquilo que você colocou e conquistou. Acha não. E o que é felicidade? É eu atingir e viver aquilo que eu quero. Ou seja, eu venho e quero. Só que as pessoas estão confundindo hoje, que é o querer e o desejar. O desejo emocional, o querer é necessidade. E o mal age no querer e na necessidade. Porque ele vai trabalhar o desejo, que é divino, que ele vai trabalhar no seu coração, no seu emocional, para manipular você não querer. O mundo de comparação, o mundo digital, ele começa a te gerar confusão para você querer aquilo que você não precisa. E aí você vai ver muitas pessoas com muitas propriedades, muito bem, muita coisa não tão felizes. Mas é totalmente sobre isso, é percepção de sucesso, porque, por exemplo, sucesso para mim pode ser não a mesma coisa que sucesso para a Fiorella. Por exemplo, eu acho que isso leva... Você está falando um negócio muito legal. Hoje, eu acho que a gente olha a nossa visão de sucesso de acordo com o sucesso que já aconteceu para o outro.
um carro de não sei quantos milhões na garagem, uma casa grande. Não, tô dizendo que para ele, talvez para ele o sucesso seja aquilo ali. Mas para mim talvez seja ter mais tempo com a minha mãe. Eu acho que vai ser feliz. Exatamente. Aí o que eu faço? nunca é feliz. Automaticamente eu vou buscar o sucesso através daquilo que o outro fez. Aí eu vou dizer, não, eu vou comprar aquela casa. E eu me mato trabalhando até comprar aquela casa para... não, quando eu comprar aquela casa eu vou atingir o sucesso. Quando eu comprar aquele carro, aí eu vou chegar lá e vou ficar frustrada. Eu acho que isso acontece muito. A galera chega naquela conquista material ou naquela... eu fiz 25 viagens no ano e me sinto vazio. E se o querer e o desejo, né, é o acesso divino, tá lá onde algum mal vai agir, ele vai fazer você olhar para o todo e desejar aquilo que você não precisa. Exato. E aí você vai querer aquilo e no final você vai pensar assim, nossa, eu não precisava daquilo. Quanto tempo? O mal, uma coisa simples que eu aprendi na Bíblia, ele não quer te destruir, ele quer te confundir. Porque ele vai usar você, que é o verdadeiro potencial divino aqui na Terra, para multiplicar, para falar assim, eu vou multiplicar o mal através dessa pessoa. E é o tempo Eu vou usar vou gerar a maior confusão possível, porque quanto mais confusão eu fizer, maior é o estrago que essa pessoa vai fazer. Porque olha a capacidade de comunicação que essa pessoa tem. Então, essa pessoa confusa, ela vai gerar uma destruição muito melhor que aquela pessoa que não tem credibilidade, que não tem exposição, que não tem posicionamento. Então, a confusão, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente está e o que a gente está desejando. Porque o desejo é ali que vem o seu propósito. Quando você vem, sente no coração, fala assim, não sei, mas eu sinto que eu devia fazer aquilo. É simples você parar e pensar, aquilo está fazendo bem para você ou para a sociedade? Para a sociedade. Então, o seu propósito está naquele caminho. Porque se for algo só individual, o mal está ali. Porque o ego é o que tem a sustentar só eu. É só eu que tenho que ter a salvação. Mas ao meu ver, né, a minha opinião, né, porque isso é uma coisa que é muito pessoal e não existe certo, não existe errado, não existe verdade, existe verdades, né? Eu vejo muito que quando a pessoa ela não está preenchida na sua fé, vamos dizer assim, ela começa a ter desejos, por exemplo, a internet é o maior criador de desejos, o Instagram, por exemplo. Então a pessoa acha que para ela ser feliz, ela precisa ter sucesso. Por quê? Um exemplo, fulano lá no mercado imobiliário, corretor que ganha milhões. Então, para eu ter sucesso e para eu ser feliz, eu preciso me tornar aquela pessoa. Exatamente. A pessoa esquece de olhar para ela, para o que ela está vivendo, e às vezes ela não está vivendo, ela está sobrevivendo, pensando em algo que é fora da realidade dela. E o que é sucesso para ti? É ter 25 milhões na conta ou tu viver bem, sem ser romântico, porque todo mundo precisa viver, né? E tu tá, por exemplo, mais tempo com a tua família, vendo teus filhos crescer. Não estou dizendo que aquilo está errado ou que isso está errado, cada um escolhe. Mas as pessoas param de ter a escolha. As pessoas querem viver algo por desejo do status e o ego muitas vezes fala muito maior. Isso vai de encontro, você falou uma coisa que eu gosto muito também, PNL. Pô, explodiu minha cabeça quando eu estudei esse trem. Só que tem uma coisa que se ensina na PNL na página 1 que para mim tinha que ser na página 10, que é a modelagem. Porque você modelar uma pessoa sem você entender o seu propósito, por que a gente faz o que a gente faz, os seus talentos, os seus dons, às vezes eu vou modelar o fulano de tal, que fez isso, realizou isso, vou trilhar aquele caminho modelando, vou chegar e falar assim, e agora? Fiz, modelei e deu certo. E para mim, O próximo passo, onde eu vou, né? E para mim a modelagem está muito ligada. Primeiro eu preciso me entender o que eu faço, por que eu faço, para quem que eu faço, quais são os meus talentos, meus dons. E agora sim, eu preciso modelar uma pessoa para que eu siga avançando. Aquela frase, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho. Verdade. Isso faz sentido na minha vida, essa frase. Tipo, nossa, eu tô andando, e eu tô falando, já vi disso. Eu andei, cheguei no... Para que eu tô indo nesse caminho? Eu já cheguei a abandonar empresas que eu ia ter um futuro muito brilhante, mas no metade do caminho, porque eu falei assim, não faz sentido. E eu olhava para trás e falei, gente, andei 10 anos dentro dessa estrutura. Eu tive uma história que aconteceu comigo, eu era gerente de banco, muito nova, 23 anos. Eu trabalhava muito, mas eu ganhava muito dinheiro, muito. Eu nem falo o valor agora, porque ia ser imagina, eu era gerente de banco novinha. Dinheiro sempre é óbvio. Só que eu estava muito esgotada. Eu tinha uma responsabilidade muito grande para a idade que eu tinha, mas eu queria ser bem-sucedida na minha cabeça. Ser bem-sucedida era aquilo ali. Até que um dia, um caminhão veio na contramão e quase me derrubou da ponte. E aí eu pensei, cara, é hora de parar. Tipo, usei esse acidente que eu quase morri. Parece que Deus fez, olha, ou tu para,
ou tu para, Ou vou te parar. ou eu vou te parar. E sabe que todas as vezes que eu tive insight, foi assim, tipo assim, a vida é curta demais pra me arrepender. Então eu parava e pensava, esse dia eu fiz, obrigado pela carta, não? Depois eu falo com vocês todos, cada um, né? Obrigado pela carta. Eu fiz um retiro só de homens, né? E assim, você fica impressionado quantas pessoas têm problema. Todo, né? E quantos problemas são maiores que você, quanto sua vida é boa e às vezes você não está valorizando. E lá eles fizeram uma experiência, eu não posso falar como que é, mas você se vê morto. Eu não posso falar, entendeu? Porque eu já fiz um compromisso lá que eu não posso falar, mas você se vê morto. Você fala assim, gente, eu morri agora. Caramba, que legal. E aí você para e reflete assim, Valeu a pena? se você morrer agora, valeu a pena? O que você fez? Nossa, muda tudo. Eu fiz a formação de coach e eu fiz até o master. E no master a gente vai para um cemitério. E foi a experiência mais incrível que eu já tive na minha vida. E eu acho que, mesmo eu achando que eu dava valor para algumas coisas naquele momento, sabe, parece que abre um teatro assim, e tu começa assim, meu Deus, como que eu não tô vendo isso? E às vezes na loucura do trabalho, por exemplo, às vezes deixar de estar com teu filho, deixar de estar com as coisas mais importantes da tua vida, pela loucuragem do dia a dia. Mas aí... E assim, umas coisas de impacto. Ano passado eu fiz um evento. Em de Fora, 350 corretores, foi maravilhoso. Subi no palco, os caramba, 4, papapá. No final do evento, um amigo me abraçou, você é muito legal, parabéns aí pelo trabalho de vocês, mas você vai morrer, tá? Que isso, cara? Você também vai. Acabado, você foi das coisas. O que adianta você ter esse sucesso todo aí se você não vai nem viver pra gozar dele? Ali deu o clique que eu tava no caminho errado, que eu achava que tava no certo. Um amigo do mercado imobiliário, não é cliente, ele é despachante imobiliário. Então, assim, coexiste no mesmo mercado. Na hora que ele me deu esse abraço e saiu, eu falei assim, sabe quando aquele fração de segundo dá abre um buraco de espaço-tempo na cabeça? Eu falei assim, será que eu tô mesmo no caminho certo? Porque aí entrou tudo isso, eu falei assim, beleza. Encheu aqui, tal, empresa grande, é isso, é aquilo, parceria acolá, pá, dinheiro entrando, mas e se eu morreu? Mês que vem, E aí? o que eu fiz? E as minhas filhas? E o legado que eu quero deixar? E isso e aquilo? Foi ali que começou a minha... Virada de chave. Mas é aí que conecta com a visão, cara. Porque, por exemplo, talvez tu estivesse correndo atrás de um sucesso que não era sucesso pra ti. Não valia a pena, porque, beleza, você tá aqui hoje, longe da tua filha, das tuas filhas. Vocês também. Vale a pena? Vale. Aí vale a pena, porque eu tenho visão do teu sucesso hoje. Tu sabe que é sucesso pra ti. Então, essa renúncia vale a pena hoje, porque você tem visão de onde você quer chegar. Mas quando você não tem visão, tá correndo atrás do sucesso que E as pessoas têm... Eu já tive uma vez, aquela vez que tinham batizado, que eu vim pra cá, boi pro Rio, ia batizar não sei quem. Na semana de viajar, eu falei com a minha filha, assim, eu não vou não. Aí, por quê? Porque eu vou ficar uma semana fora de casa. Ah, não, você vai. Você vai, olha o que você já mexeu, já combinou, já convidou. Você faz lá, o povo, você vai. Minha filha falando pra eu querendo ficar por conta dela. E ela falou, não, você vai. É porque eu sempre falo, quando tu tem uma visão muito clara daquilo onde tu quer chegar, e eu não tô falando profissionalmente, tô falando de vida, a gente sempre vai ter ruído. Sempre vai ouvir ruído. Sempre vai ter coisas pra te tirar do meio do caminho. Se tu não tem uma visão muito clara, tu vai ir pra tu não... Vai ficar na tua zona de conforto. Tu vai pra outros caminhos. Olha pra você ver, esses insights que eu tô colocando aqui na mesa foi um podcast que eu tava ouvindo. Gosto muito eu passei agora 12 horas no carro, vindo pra cá, eu tava só YouTube, podcast. Eu tava passando na internet, tô faz download de outros. E aí, nessa continuidade falando de sucesso, ele falou sobre propósito. O que é propósito? Na visão de vocês, o que é propósito? Propósito, aquilo para que você veio pra Terra para fazer. Você tem um propósito aqui. No conceito simples, bíblico, o seu propósito na Terra é ser sua melhor versão. E ser sua melhor versão é você olhar tudo aquilo que as pessoas falam para você, que você é boa, bom, e você não negligencia, porque é óbvio. Porque é tão óbvio que você acha que não tem valor. E é ali que o mal vai agir. Porque ele vai pegar aquilo que é tão simples para você. Mas por quê? Porque é simples que você veio com a capacidade de distribuir aquilo. Só que você menospreza aquilo porque o mal vai fazer assim. Ele vai dizer, não, você tem que aprender aquilo, porque isso aqui você não sabe.
ele vai te distrair naquilo. Quando você começa a entender, se você é simples, você quer saber o que você é bom, pergunta para as pessoas que convivem com você. Elas vão falar para você o que você é bom. Se você focar naquilo e distribuir aquilo, você vai ficar bobo com o que você vai receber. Vai ser sempre diferente do que você acha que é. É muito diferente. Eu falo- E vai te potencializar, porque você vai ver uma coisa que você domina. E É isso que o ser humano quer sempre complicar tudo, né? Isso é exercício com o cliente. Eu falo nas consultorias lá, por exemplo, faz o NPS. Ah, eu faço para ver por que eu não vendi. Eu falei, não, faz porque você vendeu. Eu, não, mas eu vendi porque faz que você vê que a resposta não é o que você acha. Mas você vê que foi bem engraçado, porque eu vim de um evento, estava num evento agora, estava palestrando num evento e a gente estava falando sobre coisas do mercado imobiliário, mas no final eu quis entrar com uma pegada diferente e eu entrei muito na questão da inteligência emocional, de fazer eles olharem para dentro e eles entenderem como que eles se viam e como que eles gostariam de se ver. E foi muito emocionante, porque eu vi assim várias pessoas literalmente assim pausaram e olharam para dentro para sentir aquilo que eles realmente estavam fazendo ali. Não era sobre técnica, era sobre eles. Né? E eu trouxe muito essa questão, é sobre pessoas. E tudo que eles têm de perguntas, as respostas estão dentro deles. Então foi muito legal, assim. Literalmente foi bem fora do padrão, mas eu queria que eles se enxergassem, porque quando eles vão buscar, muitos corretores vão buscar treinamentos como a forma a salvação da lavoura e a fórmula mágica. Só que sempre está aqui dentro, primeiro. Então, quando tu está curado e quando tu entende, eu sempre falo, a responsabilidade daquilo que a gente veio falando sobre legado, sobre propósito, nem todo mundo serve para o mercado imobiliário. Nem todo mundo precisa ser corretor de imóveis. A gente tem que ter isso muito dentro da gente e a gente precisa se conhecer. Quando eles vão falar muito, eles perguntam, tá, eu quero vender todos os meses. Ah, eu preciso nichar, o que eu faço? Cara, olha para dentro de ti. Quando tu tem essa visão completa de que tu estás bem e como que tu quer estar daqui a tanto tempo e como que as pessoas te veem hoje, fazendo literalmente esse exercício. Como que as pessoas te veem? Como tu se vê no mercado? Como tu quer chegar no mercado? Então foi muito legal, isso foi bem diferente. E você sabe que você está falando aí, eu estou lembrando de uma conversa que eu tive semana passada, retrasada, não sei com o cliente. Eu penso que a gente que está nessa posição de ensinar e aprender ao mesmo tempo, claro, Mais aprende que ensina. mas a gente precisa bater de volta às vezes. Porque a pessoa vem atrás de método, de ferramenta, Fórmula mágica. de script, do botãozinho mágico, e não é bem assim. Eu lembro de uma reunião que eu estava com uma dona de imobiliária e ela, mas eu preciso crescer. Fala, discussão, preciso crescer. Eu falei, cara, vamos só partir de um princípio. Você me contratou porque você não está fazendo a sua parte. Porque você deveria fazer o seu marketing, não eu. Agora, partindo desse princípio, eu vou fazer o melhor que eu puder. Mas você está terceirizando um problema que é seu. Aí ela rebateu, falou, mas é fácil você falar que você é dono de agência. Eu falei, mas a minha agência não faz o meu marketing, eu faço o meu marketing. E quando você delega o marketing da sua empresa para um terceirizado fazer, porque você está fazendo, você está abrindo mão. Então ele não vai ser 100% personalizado. Ele não vai ser 100% humanizado. E ele nem vai ter a tua essência. Porque aí, a minha discussão com ela, se você negar tudo que eu mandar aqui, pega e faz então, porque esse é o certo, inclusive. É você pegar e fazer. Agora, se você não quer fazer, tem que baixar o nível da regra. Mas é bem isso que você falou. É uma coisa que a gente tem trago para o mercado imobiliário, falado inclusive nos podcasts sobre alinhamento de expectativa. É necessário demais esse alinhamento de expectativa o tempo inteiro. Porque senão o cara vai te cobrar que você seja ele, e você nunca vai ser ele. E nunca o resultado vai estar bom. E aí eu faço muita pergunta assim, tá, porque eu quero o resultado, tá, mas o que é resultado para você? Resultado é só venda? É Engajamento, é seguidor, né? O que é resultado para você no mercado imobiliário? É fechar venda todo mês? Porque se você vai colocar em mim uma expectativa, eu falo da gente do marketing, mas também tem a ver com a gestão. Se você vai botar expectativa em mim no marketing para fechar todas as suas vendas, você está fazendo totalmente errado. Porque se dependesse 100% de mim, nossa, eu vou entregar o meu 100% para ti, é óbvio. Mas depende, nossa, a fração do marketing é muito pequena, perto de toda a colaboração do processo para chegar na venda. Então, assim, ainda existe essa mentalidade de uma expectativa de que resultado é venda. E é legal você comentar isso, que assim, voltando de novo, trabalho com educação, desenvolvimento e lançamento. Eu preciso do marketing. E eu tenho cliente que acha que o sucesso só veio do marketing.
Assim, machuca o time. Quando ele acha que, não, foi porque o branding foi legal, foi porque a marca foi muito bem feita, foi porque a gente gastou o book e tal, assim. E lá o corretor, quem tá lá, que teve que estar lá no plantão, que teve que visitar, às vezes o cara teve que atravessar. Se não fosse ele fazer esse trabalho, não adiantava nada. Quanto empreendimento tem marca bonita? Quanto empreendimento tem logo bonito? Quanto empreendimento tem história, mas não conecta? Putz, mas agora eu vou te falar uma coisa. Eu vou lançar uma mentoria agora no começo do ano, que é a mentoria MAP, que a gente vai trabalhar marca, autoridade e posicionamento. A marca não pode ser apenas uma estampa. A marca ela tem que ser humanizada. Tem que ser viva. Ela tem que ser viva. A marca é pessoa. Independente de ser teu nome ou não, é pessoa. E se essa pessoa não aparece, é uma marca fria. Que não vai engajar. O inverso também funciona. Eu já vi muita gente, principalmente dono de imobiliária, achar que só imobiliária vende. Não precisa de... esquece, eu vendo qualquer coisa. Para mim, o projeto pode ser ruim e o brand pode ser mal feito. Eu vendo. Ele enfia a goela abaixo ao cliente uma coisa que ele não precisa. Agostinho Carrara. Conhece Agostinho Carrara? Que vende na O que ele não sabe, nós que mexemos com loteamento, principalmente, é que lá depois que ele enfiou a goela abaixo numa coisa que o cara não precisa, vai ter distrato, vai ter não pagamento, vai ter uma saúde marketing financeira, negativo, absurdo. um empreendimento absurdamente ruim. Então, assim, é uma conjuntura. Se nós todos do mercado imobiliário não entender que desde lá do dono do terreno, ao cara do marketing, ao arquiteto, ao cara da administração, temos que trabalhar em sincronia. Lembra que eu falei de sincronia? Sincronia não quer dizer um monte de coisa igual. O relógio trabalha em sincronia. São engrenagens diferentes funcionando de forma organizada para fazer com que a hora surja. Então, sincronia, assim, é a individualidade de cada um, mas funcionando em conjunto, respeitando as diferenças para fazer Mas tu estás falando do quê? Tu falou de vários setores. E o que são esses setores? A empresa, o negócio, as pessoas. Exatamente. E sempre é sobre pessoas. Lá no treinamento eu falei sobre isso. Não é sobre imóveis, é sobre pessoas. Então, se isso não ficar muito Não uma claro empresa para que ti... compra algo, é sempre uma pessoa que toma a decisão. E a pela marca, empresa, né? e a marca, ela é viva, porque ela é pessoas, independente de ser uma, ou um time, ou 2 ou 10 pessoas. E hoje está vindo muito forte isso. As marcas que estão se posicionando no mercado são as marcas que trabalham com pessoas. E não é banco de imagem, é pessoas. Esses dias eu estava vendo outro podcast, o pessoal sobre o iFood comprando uma empresa porque ele queria as pessoas que trabalhavam lá, não queria a marca, não queria a empresa, nem o produto, ele queria as pessoas. Ele comprava a empresa porque ele queria as pessoas. Ele queria a galera que estava lá. O jeito dele ter eles não era assediando, era comprando a empresa. Sim, é sobre isso. As pessoas é a riqueza maior de uma empresa. Eu sempre falo, não é a empresa, são as pessoas que trabalham na empresa. Não é a empresa que chega no resultado, são as pessoas que chegam no resultado. Que fazem chegar no resultado. Vamos jogar outra bola pro alto aqui, então. Entrevistando essa montoeira de gente que vocês entrevistaram, na visão de vocês, para onde que o nosso mercado imobiliário vai? Qual que é o futuro do nosso mercado imobiliário e as tendências curto e médio prazo, vamos falar assim? Nossa, a parte polêmica ou a parte... A parte... Todas. Eu acho que tendência geral do mercado, assim, eu acho que tem algumas tendências despontando. Assim, uma coisa que você falou da tokenização, eu acho que da digitalização da moeda, eu acho que isso é uma coisa que o corretor de imóveis precisa estudar, o que ainda não estudou, a moeda digital ele precisa correr para ontem, ouvir podcasts, né, que falem desse assunto e procurar, porque isso vai acontecer e tá muito bom. Vocês gravaram, ó? Estou fazendo propaganda para casa. Segundo episódio. Pode convidar. Mas eu acho que precisa começar a estudar. Conecta Imóvel abriu minha mente para isso, para esse tema. E claro, a gente é do marketing, mas eu gosto de estar sempre entendendo um pouco de tudo, até para conversar com o cliente também. Claro. Então, eu acho que tokenização digital, a moeda digital é uma tendência que precisa ser estudada para ontem pelo corretor de imóveis. Tem uma coisa que eu tenho estudado muito, que é o hipernicho e a hiperespecialização, que é assim, cada vez o corretor, a agência, o gestor vai estar mais especializado. Se a gente acha que a gente é especialista, vai ter o especialista do especialista. Vai ter a agência especialista no marketing imobiliário desde a minha vida. Vai ter o corretor especialista em vender imóveis para médico. Tem um corretor especialista em vender imóvel para bairro? Então assim, mas assim, vai ser ao ponto, eu acho que está caminhando por uma hiperespecialização, uma hiperpersonalização de jornada, porque a gente falou ontem sobre isso, você comentou no meu post,
quem atira para todo lado não acerta em lugar nenhum. Então, eu acho que a gente cada vez mais vai ter atendimentos mais personalizados e vai ter uma entrega cada vez mais afunilada, focada no que o cara dói, onde dói para ele, nas necessidades dele. Porque, assim, tá tudo muito tecnológico, tá tudo muito inovar, inteligência artificial, né? Onde é que eu vou me diferenciar? Na hora de você especializar. Eu fiz uma mentoria essa semana, e aí vou contar a história para contar uma tendência, na minha opinião. A gente fala muito de humanização, mas quem de fato é humanizado? Porque a humanização, diferente do que muitos falam, postam, não é o post com pessoas. Humanização é uma forma de ser. E aí eu lembro que eu entrei nessa mentoria, o rapaz é dono de uma agência de marketing imobiliário. Aí, vamos conversar, tá. Aí ele, que eu fiz o curso do fulano, do high ticket, do isso, ele falou 70 termos de marketing digital em 20 minutos. E aí no final ele falou assim, agora pra gente encerrar aqui, me dá uma chave aí pra eu anotar aqui no meu caderno e tal. Um código. Eu falei, cara, eu pararia de estudar esse negócio de marketing digital aí, qualquer infoproduto, qualquer super produtor que você tem aí, respeito todos eles, mas você não trabalha com marketing imobiliário? Vai estudar mercado imobiliário. Vai entender por que as pessoas compram, vendem, alugam imóveis. O botão do Facebook você já sabe apertar. O segredo não está lá. O segredo está cá. É por isso que eu trago bastante... Está na pessoa. Você vai conversar com o dono de imobiliária. Vai ver o que o cara lá no Paraná fez e teve sucesso. Vai escutar qual que são, de fato, as dores de um corretor, de um gestor, de um dono de imobiliário, de um dono de loteadora, construtor. Aí, parceiro, fazer a campanha é fácil. Entendeu? Isso é humanização. Michele, você estava falando, eu vou fugir da caixa. Eu tô louca para falar também, mas é totalmente diferente do que... Eu sempre fui contra a maré. Falar hiperespecialização. Eu até um tempo eu fiquei falando muito de super especialista. Tem que ser super especialista. Só que com o tempo eu fui percebendo o seguinte, tudo que é muito profundo a máquina imita. Tudo que você vai ser muito específico, quanto mais fino é a ponta, mais fácil é de imitar. Quanto mais amplo é, mais difícil é de imitar, porque você precisa de alguém falar, faz isso, não, faz isso, 100 mil coisas. Quanto mais o mundo apontar para a hiperespecialidade, mais espaço vai gerar para generalidade lá em cima, para ser pessoa, para ser humano, para ser alguém que tem a capacidade de olhar o todo, e vai ter pouco espaço para isso. Então, quanto mais gente for para lá, todo mundo vai para o fácil. Todo mundo vai para aquilo que está todo mundo falando. Não, olha, eles estão fazendo isso aqui, nós vamos ter que aprofundar. A máquina está vindo aqui, nós vamos ter que ir mais embaixo. Mas uma hora não vai. Então, o que está acontecendo? Se está todo mundo indo para lá, para onde que a gente tem que ir? Porque assim, o caminho que a gente fala, a gente bate, trazendo de volta para o mercado imobiliário. Quando a gente fala de questão de seres humanos, tem necessidades diferentes. Eu trago, toda vez que eu faço uma mentoria de marketing, eu trago pirâmide de Maslow. Tá, eu trago pirâmide de necessidades. O cara que está no início da pirâmide tem uma necessidade totalmente diferente do cara que está no topo. Que é digamos assim, o cara que está no início, ele está no aluguel, né? E o cara que está no topo, ele está no Alphaville. Então, assim, quando eu falo de cara de super especialistas ou super nichados, ele vai estudar a fundo a dor daquele cliente para atender ele melhor. Então, é nesse sentido. É realmente um especialista que vai atender a dor do cliente. Eu concordo com você. Lembra, não sei se você já chegou a ver um videozinho na internet, nos camarão, tá todos os camarão indo para lá e tem um camarãozinho vindo contrário. Então, assim, é exatamente isso que você falou. Assim, todo mundo vai fazer. O que eu estou colocando aqui é uma luz aqui para todo mundo refletir, porque assim, se está todo mundo indo para lá, é lá que eu tenho que ir. A gente falou isso no início lá, a fila, né? Então, é lá que eu tenho que ir. Eu tô exatamente nesse ponto. Falei assim, peraí, tá todo mundo falando que agora é inteligência artificial, é isso, é aquilo. Se você falar, o Renato sabe as coisas que a gente se envolve, estuda. Eu tô todo assim, eu entrei em tokenização e falei assim, para que eu vou fazer isso? Entrar aqui e fazer isso aqui. Aí fui estudar blockchain. Não, para que eu vou fazer isso aqui? Eu comecei a ver, tem um monte de gente muito melhor, muito mais qualificada para fazer isso aqui. O que eu sou bom? Lembra que a gente falou de propósito? O que eu sou bom? Como é que eu posso alinhar com tudo isso? Quando você para pensar isso, existe a oportunidade, quando você começa a olhar que você está todo mundo indo para o mesmo lado, que você se levanta, olha para cima e vai dizer, peraí, estava dando uma caixa. Olha essa outra caixa. Então, o que eu acredito? O mundo vai precisar cada vez mais de humanos, de pessoas para direcionar a massa, para poder falar com senso. Tanto é que vem destacando. Se você perceber, as pessoas, quando a gente fala que o CPF está ficando mais forte, espera lá, de novo, Elon Musk. Por que ele está se tornando referência? Porque essas pessoas olham para ele, admiram ele, queriam ser como ele, como empreendedor, como pessoa, como... Então,
assim, eu queria ser como esse cara. E esse cara falou assim, só tô fazendo uma coisa, eu não tô seguindo vocês, eu tô indo pra cá. Eu tô indo pra fora disso. Então, assim, eu não tô discordando do que você tá falando. É exatamente esse o movimento que tá fazendo. O que eu boto pra questionar em todo mundo é o que nós, que queremos criar um futuro mais promissor, vamos fazer? Exatamente. Porque a pergunta do Renato foi aonde a gente percebe que o mercado está caminhando. Eu acho que é a forma mais saudável. E eu ainda acho que o mercado está caminhando para o lado mais humano. O corretor, ele está indo para o lado que eu acho que os que estão se destacando, eles estão entendendo que eles precisam estudar ser humano. Não é só sobre tokenização, coisas no mercado imobiliário. Isso, quando a gente está dentro de uma profissão, a gente tem a obrigação, eu estou falando de um profissional bom, né? De entender. Tu não precisa trabalhar, mas tu não pode estar no mercado sem entender, sem estudar. Porque o médico estuda mesmo, ele tem se formado. Só que eu acho que a gente está indo para um lado muito legal, que é o lado do ser humano. E o lado do profissional entender que ele não precisa estudar técnicas. Por exemplo, dias eu estava fazendo uma live sobre comunicação, como se comunicar melhor. E não é sobre imóvel. Então, eu vejo muito esse lado que a gente agora está olhando mais para o próximo. E talvez seja isso do que a gente está conversando. Sinto isso. É um funil. Quando o funil começa a estreitar, não dá para todo mundo passar, tá todo mundo indo para lá. Aí o que acontece? Os peixinhos que estão ali fora começam a falar assim, o que eu vou fazer? Aí começa a surgir isso aqui, fala assim, se está todo mundo tentando resolver esse problema, não, eu vou me diferenciar cuidando mais das pessoas, eu vou me diferenciar atendendo melhor as pessoas. E eu sinto isso porque eu vejo, por exemplo, muita gente que trabalhava em lugares grandes resolveu se encolher para poder ter esse olhar. Isso eu acho muito legal. Deixa eu te contar uma coisa. Porque Eu li hoje de manhã, uma das maiores consultorias empresariais do mundo, eles estavam falando o relatório deles, falando da crise global, e que as grandes companhias estavam sobrevivendo com um gesto simples, voltando a fazer aquilo que elas faziam no passado, sendo menos inovadoras. Voltando uma casa. e sendo mais E fazendo o arroz com feijão de novo, bem feito, que elas tinham abandonado. Estava vendendo muita coisa, tinha muita diferenciação, tinha setor disso, setor daquilo outro, e a atividade fim estava largada. E tu não consegue ver quando tu tens uma coisa muito grande, entender exatamente, às vezes, aonde que está a dor dentro da tua empresa. Então, eu sinto que hoje está tendo muito esse olhar. Por exemplo, quando a gente fala muito, eu tenho uma preocupação muito grande com a experiência do cliente. Para mim, a compra do imóvel não é a assinatura do contrato. Para mim, a minha preocupação é tudo. Para mim, a minha preocupação é a assinatura do contrato, é como é que vai ser o financiamento dele, é como que eu vou fazer algo que transforme a vida dele. Não é sobre imóvel. É sobre ele entender que talvez ele vai comprar um único imóvel na vida dele e aquele momento vai ser único e exclusivo para uma vida inteira. Então, eu tenho a obrigação de ter esse olhar diferente, que é o mesmo olhar que eu tenho para o meu time. E o Renato estava falando uma coisa que comunga com o que você falou agora há pouco aqui. Ele falou de um insight minha, fiquei pensando, estou falando uma coisa que você conta o marketing, hein? Conta assim, o que a gente está vivendo hoje. Será que, na verdade, o que está acontecendo agora não é mais uma confusão no mercado geral, fazendo com que todos os corretores tenham que ser especialistas em marketing digital e ser influência digital? Porque ele está deixando a essência da atividade dele, que é atender bem o ser humano e fazer o processo de conseguir, porque ele está tentando ser um cara de marketing digital. Não, eu não preciso contratar uma agência. Eu mesmo faço. Mas aí eles têm confundido se relacionar na rede social com ser marqueteiro. São coisas diferentes. Eu acho que a rede social ela é uma rede social. Ela foi feita para se relacionar. Ela nem foi feita E ele quer pra fazer o vender. próprio A marketing. gente inventou de vender lá dentro, né? Mas ela não é para isso. Mas o corretor ou qualquer profissional, ele é muito sábio quando ele usa a rede social para se relacionar com a audiência e se conectar. Eu não estou defendendo uma posição, não. Eu estou levantando a bola. Mas realmente é exatamente o que você falou. Eu numa reunião outro dia com um time de vendas muito tradicional de uma cidade lá, teve uma corretora que encheu o peito. E eu adoro esse tipo de embate porque eu acho que ele mostra coisas que no dia a dia a gente não vê. A corretora, mas de todos os leads que a gente recebeu, eu não fiz uma visita esse mês. Eu adorei. Fala isso para mim, pelo amor Porque de eu, Deus. há alguns anos atrás, eu falei assim, não, eu vou mexer, eu vou ajustar a campanha aqui, tá tendo... Eu respondi para ela assim, quantas visitas você fez sem lead? Na padaria, no clube, na igreja, captando... Nenhuma, porque vai ficar sentado no plantão esperando.
Agora? Olha. E o que eu quis mostrar? Não é que eu não tenha que buscar ali performance no marketing. Não, mas não é só isso. Ela pode depender do digital. Ela só quer que eu dê o... Mas aí... Se for para eu dar o lead que vai marcar a visita amanhã, fazer a proposta amanhã, comprar semana que vem, eu marco pra mim, eu não vou marcar pra ela. Quer dizer que em lead 2010 frio. ninguém vendia imóvel em 2010, porque não tinha Mas, geração sabe o que de lead. mas vindo muito para o que tu está falando, o marketing não me mate o que eu vou falar agora. Mas assim, ó, o marketing não é nada sem o ser humano. Isso é fato. Não existe lead frio. Existe uma pessoa que está ali e talvez a pessoa está sendo mal atendida, né? E o marketing vende muito essa questão do lead. Tá? Eu vejo muito... por exemplo, eu tenho marketing. E eu recebi esses dias uma pessoa, uma agência de marketing, me mandando print. Espera aí que eu aposto que ele falou assim que ele vai aumentar a sua venda de 5 a 10 vezes mais. Com Não, estrutura e mandou para mim, validada. e mandou Ele não Não, essa forma. e mandou para mim print de uma campanha que fez como se eu fosse para não falar outra coisa, né? Eu entendo de marketing, eu não faço marketing, mas eu entendo que o marketing só funciona quando tu trabalha junto com o marketing. O comercial tem que trabalhar junto com o marketing. Não existe eu ir lá e falar para ti assim, olha, vai lá, eu quero ter mais engajamento no meu Instagram. Tu vai abrir meu Instagram, tá, mas como é que tu vai ter engajamento? Não adianta eu gastar dinheiro numa coisa que tu não vai ter engajamento nunca. Porque eu tenho que entregar para tu poder me ajudar. Mas eu tenho que ter entrega. E eu vejo hoje o marketing querendo vender facilidade aonde não existe. Eu sou super contra, eu printo direto os colegas marqueteiros. Aí quando eles falam assim, quando eu vejo aqueles anúncios assim, aumenta o resultado do seu imobiliário 3 vezes mais, eu printo e posto e falo assim, como que você garante venda se você não vende? E assim, o pior é quando eles fazem um vídeo do gerenciador mostrando o custo do lead baixo. Eu tenho vontade de dizer, gente, quem que garante que ele está fazendo uma expectativa na imobiliária de que ele vai entregar aquele mesmo custo para a imobiliária? Porque quando ele mostra, eu tô com um lead a R$2, ele tem que te entregar um lead de R$2. E quando ele não entrega? Porque ele bota aquele vídeo para fechar o contrato. Mas na hora de cara, eu tenho... Só que, assim, é o que eu falo, o marketing não é sobre imóveis. É quando tu estás numa rede social e tu estás entregando conteúdo para o teu cliente. Aí tu consegue fazer as tuas campanhas, mas a pessoa vai entrar no teu Instagram e vai validar aquilo. E aí, automaticamente, claro que quando a pessoa te valida e ela compra a pessoa antes de comprar imóvel, eu acho que isso é o fechamento do negócio é muito mais isso é uma fácil. grande chave. Vamos falar do Instagram, porque eu acho que é a área de mais quente nesse sentido. A grande chave é o corretor aprender a se conectar com o possível cliente, né? Dentro do Instagram, antes de ele ir para o atendimento. Ele aproveitar a oportunidade do Instagram de se conectar antes. Isso deve ter acontecido várias vezes com você, do cliente chegar, eu vi você ontem lá, não sei aonde, tomando tal coisa, eu já fui. Eu fiz a reunião pela primeira vez com o cliente, nunca tinha visto na vida, e ele parece meu amigo. O cliente já está Ele era meu 50% amigo, e ele contigo se já. meu amigo, porque eu gosto de ir lá na RCA, botar o meu devocional de manhã com café, e eu falo que eu tô com a minha mãe, com a minha avó, eu gosto. Então ele acha que ele já é meu amigo, então eu já me conectei. Então, se o corretor souber estreitar esse laço através do Instagram, é legal. De forma estratégica, né? De forma estratégica, claro. Porque tudo tem uma Aí, estratégia. contratando a agência, achando que vai fazer um super conteúdo que vai fazer todo esse trabalho por você, esquece, não funciona. Funciona o seu. Não, e pior que às vezes tem gente que fala assim, olha, eu não tenho tempo para rede social, resolve para mim. Tchau. Pode ser pra Né? Tipo, Eu vou resolver, inclusive, assim, eu quero te ajudar, mas nunca vai ser igual. Você é autoral nos seus conteúdos. O Clepson é autoral nos conteúdos dele. é porque é sempre primeiro sobre entrega, para depois sobre resultado. Não existe resultado primeiro, entrega depois. Não existe. E eu vejo muita gente ainda, e muita gente se perde. Porque quando eu falei com estratégia, porque eu vejo pessoas, por exemplo, que vendem imóveis e postam coisas que não tem nada a ver com imóveis. E claro que tu vai postar a tua vida na medida certa, né? Deixando bem claro. Mas sempre, eu sempre, quando eu falo de vendas, é o desejo. Não é sobre as características do imóvel. Então, quando tu começa a trabalhar o desejo e falar com o desejo do outro, tu consegue virar venda. Outro dia eu levantei uma bola da empresa que eu lembrei de você na hora que a gente conversou aqui de lançamento. Nós estávamos de lançamento, a empresa lançando um atrás do outro e comprando, incorporando, e parceria. Eu falei, cara, a gente parou de fazer pesquisa de mercado antes de decidir se um projeto é de verdade bom ou não.
A gente está tomando decisão assim, joga na planilha, deu mais de tanto de lucro, pô, vamos entrar. Bora. Mas olha só. Não está se fazendo uma pesquisa prévia. Tipo, será que o mercado comporta? Será que é esse? Será que é este ticket? É para este público fim? Será que é este? Não está se fazendo Ué, pesquisa. ele tá falando, ele estava visitando um empreendimento legal. Foi na cidade, tem um empreendimento, tem vários empreendimentos na região, o pessoal me chamou, eu fui olhar e falei, nossa, realmente, olha, cabe aqui, a área é bonita, tá bem localizada, tem os mesmos benefícios do restante, uma coisa muito simples. Quando eu bati o olho, eu falei assim, qual a população da cidade? 30 mil. Qual a outra? 20 mil. Qual a outra? 50 mil. Acabou. Tem os condomínios todos. Então, assim, aí tem uma orla de 42 quilômetros até escarpas do lago lá para poder explorar. E todo mundo empolgado para poder desenvolver um produto naquela região. Realmente tem um potencial para desenvolver, mas 50 anos para eu conseguir viabilizar tudo aquilo que alguém imagina que vai ser. Eu posso fazer um empreendimento? Vou lançar um empreendimento com 200 lotes, vendo tudo. Vou lançar um empreendimento com 500 lotes, vou vender menos. Vou lançar um empreendimento com 1000 lotes, não vou vender. Tudo vende. Tudo, se eu subofertar, eu vou. O senso de urgência vai embora, a demanda não vai ter comportado ao produto. Tem uma série de coisas que vai acontecer que não vai impactar. Então, assim, tem espaço? Tem. Mas não adianta, ele está falando de lançamento. Toda vez que eu vou para algum produto, mas você fez lá, deu certo. Assim, lá é lá. É outro Se você público, é não outro você nem produto, é imagina outro, o tudo é quanto outro. esforço eu fiz Aham. para poder tentar mexer no seletor eu tinha muita insegurança. E deu certo, só que eu fiz o meu melhor. Então, toda vez que a gente vai se colocar à disposição a lançar um produto, você tem que ajustar o seletor de acordo com cada mercado. Eu tenho que conversar com o corretor, eu tenho que incluir... Eu vou pegar lá o método, vou usar a estratégia dele. Mas se eu não aprender a temperar, não vai funcionar. Você pode pegar uma receita igualzinha de um mestre muito bom, mas se você der na mão minha para fazer, não vai sair o mesmo bolo. Não vai sair. Porque eu sou uma pessoa diferente. O tempo é diferente, o clima é diferente, o forno é diferente. Então não vai ser o mesmo bolo. É que as pessoas, muitas vezes, elas colocam toda a expectativa delas em cima de algo que elas não fazem. Então, é muito fácil eu pegar e colocar toda a minha expectativa. Olha, eu preciso resolver, minha situação resolve para mim, mas eu não entrego a minha parte. E muito acontece isso hoje porque tem construtoras que me chamam, querem que eu faça toda a parte de lançamento e querem que eu saia na parte da construtora, no Instagram da construtora falando, só que não sou eu que tenho que sair, é a construtora. Então, o que eu estou dizendo assim, as pessoas não querem fazer e querem que tu faça por elas. E o resultado não é esse. Tu pode sair falando de vendas, mas não sobre... Olha um dever de filho, casa, sabe? um dever de casa que essas empresas deveriam fazer muito simples. Assim, se ela tem 20 anos de mercado, se ela, o NPS dela, se ela simplesmente perguntar para o cliente por que os clientes ainda compram dela, ela vai ficar surpresa com a resposta. E ela tem que explorar, lembra que a gente falou, qual é a nosso propósito, a nossa melhor versão, entregar aquilo que a gente já tem de melhor. Se ela focar naquilo que ela tem de melhor porque as pessoas compram, ela vai entender que ela deve usar a estratégia para poder posicionar a empresa dentro daquilo que ela já é boa a fazer. E o que ela quer fazer? Ela quer copiar. Não quer inovar, não. Ela quer copiar. Ela quer pegar, olhar o que o outro está fazendo e quer copiar. E você já ouviu falar isso 10 vezes aqui. Cópia tem muito menos valor. O prova Não tem social. ciência, né? Imagina a consultora pegar uma consultora que está há mais de 20 anos, prova social com os próprios clientes que compraram, por que compraram. Na verdade, é simples, só que dá trabalho. Mas é você faz essa analogia, sempre fica na minha cabeça. A Fernanda fala que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Ouviu o que os clientes que já compraram vão te dizer. Ouviu o que o time de vendas tem para te dizer. Porque o time de venda acaba ouvindo muito do que falta no mercado. Então, assim, ouvir a ponta, Ouvir para mais do que entender, né? Querer palestrar, até querer palestrar, entendeu? Então, acho que isso é legal, a gente levar sempre a escutativa, que a gente fala pra caramba nos podcasts. Escutativa. Escuta a ponta que tá vendendo, escuta o cliente que já comprou de você. Cara, e principalmente quando o feedback também é negativo. E tem que ouvir. Quando tem um feedback negativo da minha empresa, eu ligo pro cliente para entender o que aconteceu. É o melhor feedback. Porque esse A gente só consegue da crescer. zona de Porque conforto. a gente só cresce Esse assim. feedback te melhora. Porque eu sempre, sabe, um negócio que eu adoro falar é assim, cara, tem alguma pessoa que não é bajuladora do teu lado, tem aquele cara que te incomoda, aquele cara quer te ver crescer, porque o bajulador ele quer te deixar onde você tá. Então, o cara que te incomoda, mas é sobre isso. Então, aquele corretor que vai falar, cara, não tá legal isso aqui. Ajeita isso aqui. Senta com ele, toma um café e escuta. Primeiro que ele vai se sentir querido e vai comprar tua briga. Aí você vai ganhar um amigo, né? Um senso de comunidade.
Mas é realmente ouvir, acho que faz. Nossa, Enquanto tem alguém brigando por ti, Nossa! você que está ouvindo, você precisa pegar isso aqui, porque assim, se você for, às vezes, talvez igual a gente, vai ter muita gente que vai falar, principalmente que as pessoas que você mais gosta, conhece, confia do seu lado, e vai falar para você, você devia parar nisso, isso é chato. Você fica aqui falando para as pessoas o que elas devem melhorar, e elas não querem saber disso. Na verdade, é que aquela pessoa não tem o conhecimento que você tem, ela não enxerga o que você enxerga. E para ela, com o objetivo de proteger você, porque ela acha que você está passando vergonha, ela vai tentar trazer você para a zona de conforto dela. Então ela vai falar para você aquilo que ela acredita que é para o seu bem. Isso é pai, mãe, tio e primo. Mas se você tem lá no fundo a certeza que você está fazendo o seu melhor, continua. com a experiência dela e com a vivência dela. Então, assim, não é a sua vivência, não é a sua realidade, não é a sua história. Porque eu sempre falo, a história que a gente vive, ela precisa ser respeitada. Então, talvez aquela pessoa que vai te proteger, que geralmente é pai e mãe, é porque não quer que tu sofra. Só que a gente só aprende, ao meu ver, a gente só cresce, a gente só aprende quando a gente toma porrada. E assim, vamos pensar aqui, ó. O pai veio até aqui. O filho, por natureza, já chegou aqui. E a obrigação da gente é superar e de evoluir. É superar, a gente tem que evoluir. Então, às vezes, a gente não evolui, porque o pai, às vezes você pai, você não entende que você está limitando seu filho, porque você está tentando trazer ele para a zona de segurança sua, e o filho, às vezes, ele tenta, com o reconhecimento do pai, voltar para cá para botar o pai confortável. Mas é com base na vivência dele, na cultura dele, como ele foi criado. E uma coisa que a gente já conversou até também sobre isso, e eu acho fantástico, é a questão de conselho. É a questão de dica, de conselho, de pedir ajuda, né? E a gente sempre bate de cara. Se você vai procurar alguém, um mentor, um conselho, que ele tenha feito aquilo, pelo menos que andado onde você andou, ou tentado trilhar, ou o fazedor, o cara que já quebrou, o cara que já, né? O fazedor de curso de Hotmart lá, que fez 3 e tá com o diploma pendurado lá e não fez Aqui nada. tá meus diplomas, aquela parede cheia, né? Mas não construiu nada. Cara, e cada um, olha, cara, me lasquei, tentei, investi, quebrei, investi de novo. Eu digo mais, a maioria dos fazedores não estão lá na Hotmart. Sabe por quê? Porque eles estão fazendo. Exatamente, né? Tá aplicando, tá colocando em prática. E sabe que muito do que tu falou vem muito a calhar com o que eu falo, e principalmente às vezes eu brinco com os corretores, e aí eles ficam até meio bravos quando eu falo que é corretor Nutella. Aquelas pessoas, e no geral, tá? A pessoa não quer receber porrada porque os pais... Eu tinha muito isso com meu filho. O pai do meu filho falava assim, não deixa ele chorar. Por quê? Criança precisa chorar, criança precisa se frustrar. A gente não se frustra até hoje, e não é muito mais difícil tu se frustrar a vida te dando uma porrada? Falta de frustração. Cara, uma coisa, o Pablo Marçal tem muito isso, não sei se gostam ou não gostam, enfim, mas ele tem muito isso. Ele fala, eu quero treinar o meu filho. E é sobre isso. A gente tem que treinar para as pessoas não serem pessoas fracas. Porém, cada um tem as suas escolhas, isso tem que ser muito claro. Se tu pegar antigamente, o pai era médico, o filho era médico, o filho do filho era médico. Minha família é de médico. E hoje em dia já isso foi desconstruído, graças a Deus. E quanto mais vai avançando a cabeça, mais pobre vai ficando o médico de cima. Sim. Mas tinha muito isso. Minha família é de advogado. A minha família nunca era minha família de corretor, e a minha família de corretor. Então, e os meus filhos hoje veem a profissão do corretor de forma diferente. Porque antigamente o corretor era quem não tinha dado certo em nada. Sabe? Tipo, não deu certo em nada, vou ser corretor para tentar o último respiro aqui da minha vida. E não, e hoje em dia mudou isso. E a gente vem desconstruindo algumas coisas. E isso é uma coisa que a gente fala muito aqui. O mercado imobiliário, a corretagem, ele é um mercado de transformação da pessoa, do espaço. Eu fiquei curioso aqui agora, um ponto. Tá falando de espaço, de vida, assim. Nós estamos com duas pessoas que... Eu não conheço a história delas. Ainda tem tempo. Dá tempo? Dá tempo. Os episódios de mas porque já tá entrando um papo tão cabeça, eu fiquei curioso, assim, quem é você que está sentado aqui? Quem é a Michele? Quem é a Gabriela? Começa aí. Onde é que você nasceu? Como é que você veio parar aqui? O que você fez? Não, porque eu fui chegando curiosidade, a gente tá conversando, eu falei assim, eu preciso chegar aqui para... Eu preciso chegar aqui para a ação. Peraí, eu quero falar assim, com quem que você se identifica que está assistindo ali, que a pessoa fala assim, nossa, eu quero ser igual a essa pessoa. Quem é a Michele?
Onde é que vai lá, seu? Cara, O que ela começou a eu vou fazer? dizer, é que aqui Quem respira, vocês quem não são que daqui, come? vocês não são daqui, mas eu sou gaúcha, e o bonezinho tem um rolê, né? Que o gaúcho veio aqui, né? Os Vem gaúchos passar meio, férias. os gaúchos meio que Ele dão uma vem passar monopolizada. férias aqui, Pegam no aeroporto são gaúchos. É mesmo? Já pegasse com algum mané, não? Estás na mesa com uma mané. Tem que tomar cuidado, porque lá em São Paulo, mané é o cara cabeça dura. Não, aqui é mané. É, né? Mas eu também, engraçado, eu também vim pro mercado imobiliário de transição de carreira. Eu sou formada em design na minha área inicial, né? E eu trabalhava na indústria têxtil, eu trabalhava com um sistema tipo o AutoCAD, assim, fazia modelagem industrial. Então, eu trabalhava no chão de fábrica, ninguém sabia que existia, assim. Eu trabalhei isso por muitos anos e eu morava no interior. Então, é tipo, eu cheguei no ápice do cargo dentro da empresa e desconfortável. A minha família veio morar para cá, para Palhoça, que é uma cidade aqui do lado. E Aqui do aí- lado, não tão do lado. Não, tô do lado, aqui parece do lado. E aí eu me senti muito sozinha, eu senti no gargalo, tipo, lá pela região, não tinha muito estudo, não tinha muito desenvolvimento. E eu ficava sufocada, eu sempre trabalhava, e deve ter acontecido muito com vocês isso. Chegava na empresa, chegava no ápice, tipo assim, no máximo dentro daquela empresa, eu cansava, eu falava, cara, não é mais pra mim. Aí então eu ia pra outra empresa, ia lá, galgava o máximo que eu conseguia dentro daquela empresa e ficava desconfortável. Eu sentia o vazio, e eu ficava querendo encontrar meu propósito, o que eu sou bom em fazer. E eu via a galera, ai, foi que eu achei meu propósito. E eu vim pra cá, me demiti da empresa. Tipo, não tinha o dinheiro, assim, não tinha casa, não tinha nada. Me demiti e falei, cara, eu vou embora pra Floripa, porque se aqui eu tô mais, né, tô no limbo, né, lá eu vou tentar galgar alguma oportunidade na minha área, porque tinha um mestrado aqui na UFSC na minha área. Falei, cara, eu vou lá fazer mestrado. Eu gostava de fazer treinamento desse sistema, né, então eu falei, eu gosto de ensinar, então vou fazer mestrado e ficar na parte de universidade. E eu não passei no mestrado. Eu juntei o dinheirinho que eu tinha para ir para fazer esse mestrado e eu não passei. E hoje eu digo, cara, foi a pior coisa que me aconteceu. Sabe qual é aquela pior? Foi a melhor coisa que aconteceu. Na época eu chorei, sentei no chão. Eu falei, o que eu vou fazer que eu não tenho dinheiro? Tudo que dá certo, dá Como certo. é que eu vou pagar meu aluguel? Deu errado. Eu morava, gente, num quartinho alugado no Estreito, porque é de uma senhora que alugou para mim, de pagar na época 200 e poucos reais pro quartinho. E aí eu falei, cara, eu tenho que pagar essa senhora desse quartinho mês que vem, o que eu vou fazer? Falei, cara, quer saber? E era difícil conseguir trabalho, assim, é difícil, é uma capital. Falei, cara, eu vou fazer outra faculdade, eu vou fazer publicidade, porque o estagiário consegue trabalho mais fácil. O estágio de uns R$1.000, eu consigo pagar o quarto da senhorinha, né? E vou galgando. O estágio onde eu consegui, como uma construtora. Aí eu entrei no marketing da construtora, eles estavam montando uma house dentro da construtora. E eu comecei a estudar, eles me deram tudo. Guilherme Machado, curso, Camila Porto, na época, não sei se eu vou lembrar, né? Galgava o marketing, não tinha especialista de marketing imobiliário, assim, ainda não tinha, era 2016. Você lembra disso, cara? Não é do meu tempo. Aham. E aí, eu ia fazendo todo o curso que eu encontrava, mas era 2016, 2015, era tudo mato, tá? Não tinha lead, não existia essa palavra lead. E Eu aí, gosto do fulano, então você não vai estudar. você não vai estudar. Eu falei, ele não tinha opção, essa coisa do mentor, não tinha. E aí a gente, eu lembro que o dono da construtora era muito visionário. Ele falou, eu quero montar um sistema de pré-venda dentro da construtora. Aí falou, quero montar um sistema de pré-venda, você vai fazer esses cursos de marketing, vai gerar os leads e a moça do comercial vai fazer o suporte. E aí eu comecei, cara, e o negócio começou a rodar, eles vendiam minha vida na época. E começou a dar certo, tinha um cara que despontou nas vendas e eu comecei a entender o sistema. Só que esse cara saiu do mercado por motivos pessoais e as vendas caíram. E eu falei, cara, o que está acontecendo que não vende? Você está tendo captação, a gente tinha captação lead ridículo, 50 centavos. Aí eu falei, quer saber? Eu vou pegar um lead para atender. Eu vou atender um. Porque eu conheço produto, gente, eu ensinava o produto assim, para fazer as campanhas realmente. Memorial, com canetão assim, destaca texto. Falei, eu vou atender. Vou lá atender um para ver como é que é. Porque se eu não conheço a jornada, como é que estou montando lá, mostrando para o cliente se eu não conheço? E eu fechei a venda. No primeiro atendimento que eu fiz, eu fechei a venda. Eu fechei 12 vendas naquele empreendimento. E aí eu mudei pro comercial. Aí, cara, nós vamos te botar aqui no comercial. O menino do comercial saiu, eles acoplaram o marketing, depois outra pessoa. E aí eu me apaixonei pelas vendas. Aí eu meio que deixei na época o marketing de lado e fui pro comercial. Cheguei a fazer mestrado em gestão comercial. E me especializei e me apaixonei por vender. Aí eu cheguei a ser corretora e depois fui para a parte de gestão. Aí eu gerenciava a equipe. Cheguei a gerenciar 120 corretores ao mesmo tempo.
Então, hoje, quando eu faço os anúncios, eu sei o que acontecia lá atrás. Mais doido que ser corretor, gerenciar 120. É gerenciar 120 corretores. Então, assim, por que talvez hoje, claro, depois eu me especializei, voltei, daí abri minha agência, quando aí acabou meu estágio, eu abri minha empresa, porque aí a empresa falou, você quer trabalhar contratado? Eu falei, não, vou abrir minha empresa, vocês querem me contratar, eu vou fazer um contrato com vocês, a gente faz um contrato de prestação de serviço, eu vou abrir minha empresa. E aí eu abri minha empresa, e aí depois de um tempo eu voltei a trabalhar com marketing, porque uma construtora bem grande me chamou, e eles tinham um gargalo de produto, e eles estavam apavorados e falavam, a gente está com estoque, um elefante branco aqui, eu não sei o que fazer. E a gente teve um resultado muito rápido com eles. E eles adoraram, aí eu voltei e falei, não, beleza, eu vou pegar tudo aquilo que eu aprendi ali na gestão, na parte do né, na vida do dia a dia, e vou trazer de volta para o marketing, porque hoje eu sei o que eu preciso colocar lá naquele anúncio para o meu cliente saber que ele pode comprar aquele produto, e ele vai clicar e ele sabe que ele serve para ele. Porque eu ajudava a fechar negócio, eu editava contrato, eu fazia pós-venda, eu arrumava o formulário do pós-venda. Então, eu acho que isso é um dos grandes diferenciais que a gente consegue trazer. Eu sei que tu também teve dentro do mercado, você viveu o mercado. Então, eu sei, quando o cara senta fazer uma reunião comigo, eu não consigo captar. Só sei que ele vai falar. Aí eu falo, cara, eu sei que você tá passando, porque... E ele fala, é mesmo, né? Eu falo, claro, é mesmo. Aí ele vem e, tipo, te abraça. Então, assim, talvez nem todo mundo saiba, a gente não fala tanto sobre isso, mas eu vim também da gestão imobiliária, né? Eu vim de dentro da construtora, da imobiliária, acompanhando o corretor, o choro, o sorriso, gritei muito, bati na mesa. Passei por muita dificuldade de, tipo, às vezes eu era a única mulher na mesa e peitar, e a pessoa fala, não, quero falar com o dono da construtora. E o dono da construtora não é ela que resolve, é ela que vai bater um martelo, entendeu? Então, teve todo um processo, assim. E há 1 ano que eu estou no Instagram falando sobre isso. Aí a galera fala, nossa, mas você foi do dia para noite, que você tá ali, Pra noite, né? você ligou o Big Light, né? Do dia para noite, né? Fez 1 ano agora, em setembro, que eu estou no Instagram falando sobre essa jornada. Mas eu sei que acontece muito da galera falar, você começou há tão pouco tempo, como que você é tão bom, né? Você fala do mercado. Porque eu já vivia muito anos atrás. Então, do dia para noite, então, às vezes, do profissional, é 20 anos, cara, é 15, é 10, né? O do dia pra noite que a galera fala, é isso, assim. Então, eu consegui hoje conectar tudo, assim, hoje eu vivo um sonho, porque eu sou apaixonada pelo mercado imobiliário. O mercado imobiliário mudou a minha vida, eu não consigo me ver fora dele. E essa paixão, acho que a gente faz, a gente se conecta de alma mesmo com quem são outros apaixonados. Como diz o Pablo Marçal, nem é a sombra do que pode ser. Exatamente. E a Fiorella? Como é que você começou? Ela foi falando e fiquei pensando como é que eu vou abreviar tudo isso aqui. Ela abreviou, Como é que na verdade, assim, eu desde a barriga da minha mãe, eu escuto falar do mercado imobiliário porque meu pai era corretor de imóveis. Então, meu pai trabalhou a vida... Meu pai foi comissário de bordo, depois ele virou corretor de imóveis, ele teve imobiliária, trabalhou anos com isso. E a minha mãe é dentista, então eu sempre tive a vontade mais o medo de empreender. Eu sempre falo que corretor de imóveis é o empreendedor. Então eu sempre ouvi falar do mercado imobiliário e eu sempre ouvi minha mãe falando da segurança. Vai ser funcionária pública, minha filha, vai estudar para ser funcionária pública. Eu trabalho desde os 14 anos. Eu amo falar que eu não trabalhei porque eu sentia necessidade. Porque a história triste eu não gosto de... Eu acho que histórias são histórias, que hoje as pessoas muitas vezes querem valorizar uma história triste para dizer que chegaram lá, não. E eu sempre trabalhei porque eu sempre gostei de trabalhar. E para mim, tudo na vida tem que fazer sentido. Então, quis ser veterinária, fui trabalhar na clínica veterinária. Quis ganhar meu dinheiro, fui fritar salgadinho. Tipo, fiz de tudo que pode imaginar. Mas aí, vindo quase para o mercado imobiliário, fiz jornalismo, porque minha mãe sempre falava que eu tinha que fazer a faculdade, né? Fiz jornalismo e... A minha ainda fala. Porque faculdade, né? Então, mas tu vai presa, tu, né? Prova especial. Pelo menos eu não fico pensando, E aí... Vai que, né? Vai que eu tô brincando. Aí eu fiz jornalismo. E fui trabalhar... Queria trabalhar no aeroporto. Aí eu cismei que eu queria trabalhar no aeroporto. E aí, eu sempre falo que as coisas sempre, para mim,
tudo conecta com Deus. Um dia eu fui num jantar na minha família e meu primo trabalhava no aeroporto. Meu primo falou assim, você sabia que a Gol vai ter uma companhia nova, lá. Falei, vai ter. E amanhã o pessoal vai estar entregando currículo no aeroporto. Aí lá fui eu. Essa nem eu sabia. Aí lá fui eu para o aeroporto entregar currículo. Entreguei num dia, no outro dia, 6 horas da manhã, eu tinha que estar embarcando para São Paulo. Só que eu era muito nova. Fala a idade para não dizer a idade que eu tenho hoje, tá? Mas eu era bem nova. Aí eu fui para São Paulo, 6 horas da manhã. Não, minha filha, não vai, fui para São Paulo. Fui fazer o curso para poder trabalhar na Gol. Só que assim, pensa no curso mais louco da vida. O ônibus se perdeu no meio de São Paulo, no meio de favela. Olha, os treinamentos eram 6 horas da manhã, iam até 6 horas da manhã. Assim, tudo que eu sempre falo assim, por mais que tu tá no mercado imobiliário, a tua base que tu aprende é de vida. Porque não é só sobre mercado imobiliário. E aí eu fui efetivada e o primeiro voo da Gol, que saiu de Florianópolis, foi despachado, eu participei. Então, assim, eu tenho muito orgulho dessa jornada, porque eu sempre falo que a construção do profissional faz parte do que tu faz. Com pessoa o tempo todo. Só que o lugar que eu mais gostava de ficar era na loja. Aí eu começou a despertar essa coisa da venda. E aí fiquei lá um bom tempo, só que eu trabalhava das 6 da manhã ao meio-dia, eu tinha uma tarde livre e eu fazia jornalismo à noite. Aí me convidaram para trabalhar no Sebrae, na parte de pesquisa de mercado. Aí eu trabalhava de manhã, aí eu trabalhava à tarde e eu ia para a Unisul à noite. Dormia 4 horas por dia. Só que aquilo ali me criou uma bagagem tão grande de trabalho e eu aguentei isso, que eu digo, trabalhei com isso há alguns anos. E, para variar, aquilo ali parou de fazer sentido para mim e eu queria trabalhar em banco. Um dia, o voo estava atrasado e eu fui atender um gerente de banco, acredita? Fui atender um gerente de banco que ele estava todo enrolado e eu consegui embarcar ele. E no que eu consegui embarcar ele, ele me deu o cartão e falou assim, não queres trabalhar comigo? Deu incidência, né? Aí eu falei, caraca, eu não acredito nisso. Não acredito nisso, mas bora lá, oportunidade. E eu sempre falo, as oportunidades, elas aparecem na tua porta, mas ou tu pega e faz, ou ela some. E aí eu peguei e falei, vou. E aí eu fui, isso foi numa sexta e fui numa segunda. E segunda-feira eu estava lá. Só que aí eu tive um pequeno percurso. Para mim trabalhar no banco como estagiária, eu tinha que cursar administração. E agora? Você estava cursando jornalismo. Não, eu já não. Tinha terminado? Aí eu falei, agora eu vou me inscrever na faculdade de administração. Aí eu fiz todo o trâmite em 15 dias e comecei a fazer estágio no banco. Aí eu fiz estágio no banco durante alguns meses de estagiária, eu fui promovida a gerente. Aí eu fui efetivada. Aí eu trabalhei durante quase 10 anos no banco e eu ganhava muito bem, imagina, nova. E aí começou a bater aquela coisa, mas não é isso, mas não é isso, não é mais isso. Aí nisso veio o convite para ser piloto de correspondente bancário. Em Florianópolis existiam 3, eu e mais 2 correspondentes. O piloto parece voltou para a companhia. Não. E agora largar o boom financeiro para empreender. Aí aconteceu o acidente. Aí no acidente eu falei, cara, é isso. Você não vai por bem, eu vou te mostrar que você tem. Cara, Deus para mim é muito presente na minha vida. E aí eu fui trabalhar de correspondente bancário. Eu tive uma empresa grande de correspondente bancário, eu ganhei bastante dinheiro como correspondente bancário. Só que meu irmão tinha imobiliária, porque meu irmão sempre falou, com 18 anos, ele trabalhou 3 dias, eu acho que a carteira do meu irmão foi assinada, 3 dias no Telelista. Depois ele sempre falou, é o 102, se alguém lembra do 102? Aí o meu irmão falou, eu vou ser corretor de imóveis. As amarelinhas. Olha, lembra? Vou ser corretor de imóveis e eu vou construir kitnet. Meu irmão sempre falou isso. E aí meu irmão teve uma imobiliária. Cara, não vai vir trabalhar comigo? Não vai vir trabalhar comigo? E eu via dentro do correspondente bancário, eu falava, meu Deus, como é que aquele corretor vende? Porque era uma coisa muito tirador de pedido, sabe?
Toda hora ele tá aqui. E eu pensava assim, cara, mas tem que ser muito além disso. Porque, para mim, quando eu assinava um contrato com o cliente, era uma festa, eu assinando um contrato com o cliente. E aquilo ali era uma virada de chave tão grande para o cliente. Eu ficava, cara, mas o corretor ali parece que é uma coisa fria. Aí o meu irmão pegou e falou assim, ó, eu tô indo viajar e eu preciso de alguém para me ajudar na imobiliária. Eu falei, tá, eu vou te ajudar. Aí eu peguei e fui, só que eu tinha uma empresa, então eu conseguia no meio período, eu tocava lá e eu ia para a imobiliária do meu irmão. Aí meu irmão falou assim para mim, olha, Fernanda, aqui, ó, esse aqui é o computador plantão, vai vir um cliente, esse aqui é o Vista, e tu atende o cliente? Eu falei, calma aí, peraí, eu não sei se é corretora de imóveis. Antigamente chamava Fantástico. Aí ele me botou no plantão, eu falei, cara, e agora? Eu vou fazer o quê? Aí eu falei, cara, não existia mentor, tipo nada. Tirei o Cresci, porque eu sempre gostei de trabalhar certinha. Tirei o Cresci. E aí eu falei, cara, como é que eu vou aprender? Eu vou pegar e vou olhar a melhor corretora dele aqui e eu vou fazer parceria com ela. As minhas primeiras vendas eu vou fazer parceria com ela porque é o único jeito de eu aprender a ser corretora de imóveis. Minha primeira venda foi para uma surda muda. Uma casa, eu nunca vou me esquecer, uma casa de 500 mil reais para uma surda muda. Pensa o que é tu atender uma pessoa que, pô, já não sabia ser corretora, não sabia me comunicar com ela. E até hoje a gente tem um contato lindo, até hoje ela mora na casa. E foi uma parceria. E aí as minhas 3 primeiras vendas foram parceria. Aí eu falei para o irmão, cara, eu não quero outra coisa. E aí eu virei para minha sócia e falei, olha, eu só vou sair da empresa. Só isso. E eu vou me dedicar para a corretagem. Isso já durante um tempo trabalhando como corretora. Aí eu saí da empresa, me dediquei para a corretagem. Aí eu consegui um VGV muito bom de vendas. Eu consegui bater o recorde de 120 milhões de vendas como corretora de imóveis. Só que não era sobre dinheiro. Para mim nunca foi sobre dinheiro. O dinheiro sempre foi consequência de um trabalho. Aí eu senti, porque aí eu começou a entrar os corretores na imobiliária e queriam que eu ensinasse o que eu fazia. Para chegar lá. E aí eu recebi uma proposta tentadora para abrir uma imobiliária com uma pessoa. E aí eu abri essa imobiliária. Durante 3 anos eu trabalhei nessa imobiliária que a gente abriu. E a imobiliária foi referência no nosso lugar. Mas os nossos propósitos, não existe certo, não existe errado, começaram a ficar diferentes. E aí eu comecei a me sentir muito mal, porque quando você ganha dinheiro, mas você tem que tomar uma decisão, não é fácil. E aí eu comecei a ficar doente. E aí chegou um belo dia que eu falei, cara, ou é minha vida, ou é continuar somente ganhando dinheiro. Aí eu resolvi encerrar esse ciclo. E aí foi muito, muito, muito difícil. E eu sempre falo que as pessoas às vezes acham e te veem fazendo algo como se a tua vida fosse fácil. Foi muito difícil. Eu fui pro fundo do poço. E eu sempre falo que se não fosse pelo meu marido, que inclusive está aqui, eu tinha desistido. Porque eu pensei, cara, isso aqui não é para mim. Eu vou mudar. E ele falou, não, cara, tu não vai mudar. Tu vai fazer. Tu vai fazer porque é o que tu sabe fazer, é o que tu ama fazer. De verdade, assim, se não fosse por ele, eu sempre falo muito, sou muito grata a ele por isso. E aí, ele acreditou em mim muito mais do que eu, sabe? E a minha família me apoiou muito. E aí eu falei, cara, vai vir uma leoa aqui dentro, cara, vai nascer uma mulher e eu vou fazer o que precisa ser feito. E aí foi quando eu criei a minha marca. E aí eu criei a minha marca, que era uma marca de transição, porque era aquele período que eu precisava fazer alguma coisa. Eu saí, mas literalmente eu saí do dia para a noite. Falei, cara... A primeira coisa que deu para você fazer. Aí a minha imobiliária foi Elite Imóveis, né? Tu lembra? Elite Imóveis. E o time que estava comigo quis vir comigo, a gente deixou muito aberto, foi muito tranquilo. Aí ele veio comigo e falou, não, cara, tu não vai desistir, tu vai abrir. Sabe assim, quando vem... de novo Deus, sabe? Tu não vai desistir. Só que assim, foi muito difícil, gente. Sério, foi muito difícil, assim. Emocionalmente, eu fiquei muito abalada. Não sabia o que eu fazia, mas cara, meu Deus, tá todo mundo aqui, sabe? Segurando a minha mão, sabe? Foi uma coisa assim, acho que foi o momento mais marcante da minha vida. O mais difícil e o melhor momento da minha vida, porque ali parece que eu renasci profissionalmente, sabe? E aí eu entrei com essa marca de transição, comecei a fazer a criação da minha marca, comecei a me entender. Um pouco antes até
pulei. Eu fiz inteligência emocional para dar curso, mas aí eu mais me curei do que eu pensei em curar os outros. Então, eu fiz a formação em coach, fiz o hipnose e fiz o Master Coach. Fez Protagon também. Eu fiz Protagon também, isso. Então, assim, eu amo inteligência emocional, eu amo pessoas. E aí, tive essa marca de transição, estudei a minha marca, estruturei a minha marca, fomos eleita a melhor imobiliária de São José. E eu amo fazer gestão. E hoje eu estou aqui no podcast do Mob. E dando mentoria para corretor de imóveis, que é o que eu amo fazer. Eu amo ver os corretores se desenvolverem. Parabéns, parabéns. Você falou numa coisa aqui, porque a hora que você falou, você está esperando eu concluir. O que você recebe quando você está na dificuldade é a distribuição do que você entregou. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente passa a vida inteira plantando e a gente não percebe. Eu olhei para ele na hora, ele assim, então, tipo assim, o carinho talvez que ele te deu na hora que você precisava foi o que você entregou para ele quando ele estava ali. Porque o relacionamento é isso, eu me entrego, eu me construo, e aí quando eu sei que aquela pessoa que entregou para mim parte do que eu tenho, ela precisa de mim, eu vou lá, isso é amor, eu entrego parte do que ela me deu. E não é só do relacionamento, é das pessoas que se cercam também. Elas vão sempre te dar. Às vezes a gente acha que a gente só está trabalhando. Só que é nas horas que a gente está fraca, que a gente está ali, que Deus coloca aquelas pessoas que de fato receberam de forma genuína aquilo que você tem, para ela falar assim, nossa, ela precisa de mim agora, deixa eu ir lá ajudar. É que é engraçado porque profissionalmente eu sempre fui daqui para cá. E sempre, porque eu sempre me doei muito. E receber, para mim, sempre foi muito difícil. Eu sempre achei que eu precisava ser forte. Aí a gente vai falar um pouco sobre energia masculina e energia feminina. Mas eu acho que assim também são feitos, são testes na vida da gente. Igual você, acho que todos nós, eu tive um momento de provas na minha vida, porque eu achava que tudo eu fazia no braço. Tudo era eu que fazia, tudo era tava assim, eu tinha que estar ali fazendo, e de repente você solta, e de repente aquilo acontece, e você vai falar assim, não tem lógica, não era só eu... Mas tu sabe que hoje a mentoria que eu vou lançar, que é o MAP, que é Marca, Autoridade e Posicionamento, isso surgiu a partir dessa dor grande que eu senti no momento que eu estava muito perdida. E eu falo isso para as pessoas, que as pessoas te veem de uma forma que tu não é, porque tu é um ser humano. Então, isso me fez, assim, tipo, como mulher, como profissional, sabe? Ter uma força que eu jamais imaginei que eu tivesse. Por isso que, às vezes, quando tu pega um corretor que está passando por esse momento, que claro que as dores são diferentes, mas para as pessoas entenderem que tu não é essa fortaleza, que tu é um ser humano e que tu também já passou por uma dor independente da causa da dor ser diferente. Eu sempre falo, tem dias que tu acorda com vontade de desistir. As pessoas acham que do outro lado da câmera só tem super-heróis. Porque quando tu tá no Instagram, que tu fala no Instagram, as pessoas veem assim, olha, tu é autoridade naquilo que tu fala. Eu comecei a falar no Instagram há 3 anos, quando eu falei, cara, é agora que eu tenho, que a minha marca, ela era a minha essência, quando a gente fala sobre marca viva. Quando eu criei a Fiorella, empresa, que para mim durante muito tempo falava, quem está falando aqui não é a Fiorella, a pessoa física. Eu falei muito tempo isso, que eu tinha que falar isso para mim. E aí, a Fiorella é a minha essência. E quando eu vou falar com os corretores ou com quem quer que seja, eles precisam entender que a marca deles tem que ser essência, porque durante muitos anos da minha vida, eu achava que o CNPJ era muito mais forte. Que se eu saísse de cena, o CNPJ tinha que estar vivo. E não quer dizer que ele não tenha que estar. Só que o teu CNPJ, eu odiava alguém falasse para mim assim, ô Fiorella, agora virou blogueirinha, eu odiava essa expressão. Hoje, quando alguém fala isso para mim, eu falo, sou blogueira sim, eu sou blogueira porque eu sou a cara do meu negócio. E eu demorei muito para aprender, para entender isso. Tem uma coisa assim que tem a autoimagem, a identidade e o reconhecimento. A autoimagem é como eu me vejo, né? E como eu me vejo vai gerar autoestima, que é como eu me sinto em relação àquilo que eu me vejo fazendo. Só que a nossa autoimagem tem a ver com reconhecimento. Ou seja, lembra que a gente falou do propósito? Lembra que a gente falou de fazer? Você nunca vai se reconhecer naquilo que você faz que você não se sente bem. Então, tudo aquilo que você vai fazendo, ao longo da vida, você vai se construindo. Totalmente. Enquanto você vai chegando num ponto, e assim, não parou. Estava falando aqui do Pablo, que faz, não é a sombra do que você pode ser. Eu tenho uma frase que é o seguinte, olha, a vida hoje, paga um corte hoje.
ela não tá tão difícil quanto já foi, então tá boa, só que ela não tá tão boa quanto pode ser. Então continua caminhando. Porque você precisa gerar essa identidade no reconhecimento daquilo. Quando você faz algo que você se reconhece, você se identifica. E você fala, nossa, parece que eu nasci para isso. E aí aquilo vai fazendo com que você comece a ter uma autoimagem melhor e uma autoestima melhor. Mas sabias que quando a gente fala, e eu sei que todo mundo aqui que está aqui pensa igual, quando eu vou falar de marca, não é sobre marca, sabe? Porque como eu já vivi essa dor, não é o ensinar, eu acho que é uma coisa que vem de dentro, não dá para explicar. Então, isso tu passa para as pessoas. E é difícil você conseguir fazer as pessoas conectarem com elas mesmas. Porque é isso que para ela entender o que é marca, ela vai ter que entender quem é ela. E as pessoas não querem entender quem elas são, porque as pessoas, muita gente, e aí volta lá para a infância, teve traumas que guardou lá na caixinha e está aqui dentro, não quero mexer nisso. Só que se tu não mexe nisso, tu não consegue prosperar. E muita gente não chega no resultado porque não quer mexer na caixinha que está ali guardada. Já doeu muito. Tem um processo, você já deve ter falado e ouvido falar, que chama o Círculo Dourado. Não sei se você já ouviu falar. Né? Eu fiz durante 3 anos uma imersão que chamava Liberty. Aí até o último eu criei a Mansão Liberty. Fiz lá em Brasília, no Lago, chama um monte de gente e tal, assim. Mas era um evento que eu fazia o quê? Eu pegava as pessoas que são os filhos dos meus clientes, funcionários dos meus clientes, que tinham uma série de conflitos que às vezes eu tinha que lidar com ele, e às vezes eu começava a ouvir ele, o problema do que ele estava falando não tinha nada a ver com o que ele estava falando, tinha a ver com quem ele era, o que ele estava pensando, o que ele queria fazer. Eu não conseguia ter o resultado que eu precisava ter, porque ele não entendia quem ele era, o que ele estava fazendo. E aí o conceito da imersão Liberty era o seguinte, é liberdade. O que todo mundo quer se sentir livre. E, de fato, se sentir livre é você decidir fazer aquilo que você não quer. Parece que as pessoas falam, não, sentir livre é eu fazer aquilo que eu quero. Não. Sentir livre é eu fazer assim, mesmo contra tudo e contra todos, sabendo que é errado, eu vou fazer porque eu sei o que eu quero lá na frente. Então, eu vou fazer o que precisa ser feito. Adultos fazem isso, crianças fazem birra. A pessoa acha que liberdade é simplesmente fazer, não, é assim, hoje tem muito isso, né? As pessoas querem fazer, não, eu vou fazer o que eu gosto de fazer, viver do que eu gosto de fazer, você vai transformar os hobby em trabalho e daqui a pouco você vai ter mais prazer no que você faz. E aí a pessoa não chega no resultado e a culpa é do mundo, é do universo, da política, blá, 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 blá. Mas é difícil demais você conseguir levar a pessoa, porque se ela não tem, ela tem que ir subindo de caixa em caixa, em caixa, em caixa, para ela poder entender e ver o que a gente está falando aqui. É que isso é muito mais profundo e isso a pessoa tem que estar, eu sempre falo, tu está disposto, decidiu, porque tu tem que decidir. Quando aconteceu comigo, eu decidi. Agora vai. E a força vem da onde tu menos imagina. Porque por mais que tu tenhas o apoio da tua família, que para mim, eu volto lá para a história da base. A minha base sempre tem que ser muito sólida. Para eu construir qualquer coisa. Se eu estou destruída em casa, não adianta, eu não vou prosperar em lugar nenhum. Então, isso para mim, isso é muito forte. E quando a gente fala sobre pessoas, é muito complexo. Tu tem que saber lidar com pessoas. Então, hoje eu falo, não se fala sobre técnica. Fala sobre gente. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui completando quase 2 horas de podcast. O mais longo da história. É mesmo? É o mais longo da história. E aí nós vamos fazer uma provocação para você, porque isso aqui é só metade do podcast. A outra metade está lá do outro lado. Nós estamos acabando de ser recebido. Vamos receber um convite aqui para estar gravando. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Então assim, é exatamente isso. Foi tudo premeditadamente planejado para que a gente jogue a bola. Esse é o episódio parte 1. Agora a gente vai ter que... agora. Agora eu quero o cenário de vocês. Cadê o Eu só quero saber porque ganha branca, ela ganha preta. Tem alguma coisa diferente aqui? De verdade, gente, gratidão pela contribuição aqui. Acho que acho que o bate-papo aqui foi muito rico, porque é o que a gente estava falando, assim, a gente não falou muito do dia a dia, a gente falou sobre pessoas, a gente falou sobre relacionamento, sobre propósito, sobre o que motiva a gente estar fazendo o que a gente está fazendo. Então, isso gera conexão. Então, quando a gente se conecta, é porque a gente se reconhece, né? Ou seja, os valores estão alinhados aqui, e a entrega do que você está vendo do nosso trabalho, ele não é algo que é para nos promover, né? Pode ter um resultado em si, mas ele é muito mais para cumprir um propósito
no caminho. Pode ser que a gente aqui, nós todos aqui, a gente não temos clareza de onde nós vamos chegar. A gente sabe que se a gente se permanecer em movimento, fazendo o que a gente está fazendo, tem um sentido. E se a gente está movendo coisas, e essas coisas que a gente está movendo está impactando pessoas ao ponto de mover essas pessoas também para uma vida melhor, então faz todo sentido o que nós estamos fazendo aqui. Então, eu queria aproveitar aqui e antecipar, porque quem faz isso é esse aqui. Nossa, do fundo do coração, agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui com vocês, ouvindo a história de vocês, entendendo a história de vocês e me sentindo muito melhor de estar fazendo o que eu estou fazendo aqui hoje. Legal, né? E a gente quer parabenizar o trabalho de vocês. Eu sempre falo assim, a importância que é isso, porque a gente que já está mais tempo, 15 anos de mercado imobiliário, não existia esse canal de informação, não existia a gente querer melhorar em algo, porque a gente não sabia nem para onde que a gente ia, né, antigamente. E parabéns pelo trabalho e, né, oficialmente convidados, né? Não, fica com oficial. Tá indo para nossa casa agora, né? Tem que rolar lá em casa. Que agora a gente vai querer saber tudo de vocês, história, tudo. Aí a gente inverte. Inverte para trás, né? Boa. Convite está oficializado. Vai acontecer. Esperem, ó. Volta ao roteiro agora, Renato. Pode voltar? Viu, mãe, que eu não sou doido sozinho? Bora. Agradecer mais uma vez vocês aí pelo tempo de vocês, a disponibilidade. Agradecer também a equipe aí, Batata, que está aí há um tempão com a gente. Já é meia-noite, ele nem correu. Maria Heriberto. Agradecer os patrocinadores que tornam isso aqui possível. Lembrando vocês que os nossos episódios são semanais e esse episódio aqui, gente, ele é enriquecedor. Porque ele não te deu nenhum script, ele não te deu nenhuma fórmula mágica para você ir lá e vender mais. Mas ele te mostrou que sucesso, resultado, está ancorado em coisas que talvez você não está olhando, jovem. E antes de você fazer o ritual tradicional, quero abrir espaço para elas, para que elas possam também falar um pouco do podcast, né? E falar o Instagram, falar para vocês o arroba, para que vocês também vão lá. Vocês todos que estão acompanhando a gente, estão seguindo a gente, vai lá. Quem está aqui vai lá, quem está lá vem aqui. E é isso aí. Facinho, né? @podcastmob. É fácil de encontrar lá também, né? Só digitar o Gui Laranja lá no Instagram, né? E lá na bio do Arqueteira, né? Na bio lá do podcast tem também o nosso arroba meu e da Fiorella para acompanhar também o nosso dia a dia da correria, da loucura do mercado imobiliário, né? E a gente posta bastante coisa do que tá rolando todo dia lá com a gente. Que a gente está no YouTube, no Estamos TikTok. no YouTube, link na bio. Link na bio. Então a gente também tem episódio lá com uma galera fera, tanto quanto vocês. Tem gente que está nos dois, então acho que vocês deveriam comparar, né? Deveriam lá olhar, né? O episódio, né? E poder acompanhar os conteúdos simultâneos, porque é enriquecedor. Gente, maratonou. Esses 2 canais no YouTube, vocês podem tirar... Vamos fazer o certificado, eu acho, né? Maratonou 2 YouTubes em Informação. Vamos fazer uma medalha, tá? Não, e outra coisa, né? A pessoa tá no carro, a gente tem o Spotify. Temos o Spotify, temos o então, Spotify, dá então pra não tem ouvir. desculpa, tá? Não tem desculpa nenhuma. pra nós. Tá na academia, vai ouvir. Ó, já estou pensando aqui, ó, quem maratonou os 2 vai ganhar um selinho pro evento que nós vamos produzir aqui. Ah, Então, para de ficar andando de carro